Atlético e Bahia tem 10 pontos. Botafogo, Atlético Mineiro e Bragantino tem 9 pontos. Palmeiras e Flamengo tem 8 pontos. Então tem um bolo ali na frente. Por pouco. Se o Bahia fizesse 2 gols a mais no Botafogo, ganhasse por 3 gols de saldo, o Bahia seria o líder e pela primeira vez na história o Brasil teria 5 líderes diferentes nas 5 primeiras rodadas. Só que não. Um clube liderou por 2 rodadas. O Atlético Paranaense foi líder na primeira rodada, é líder na 5ª rodada. E jogando bem. Ontem podia ter feito 3-0 no Vasco, não fosse o goleiro Léo Jardim. A situação do Vasco poderia ser mais difícil. O Cuca montou um time muito organizado. A situação do Vasco pode ser mais difícil do que isso? Podia ser mais difícil se tomasse 3-0, 4-0. Tá bom. Tá difícil a situação do Vasco. Tá difícil, impressionante. Tá muito difícil a situação do Vasco. Entra ano, sai ano, a situação do Vasco não se ajuda, não melhora. Muito triste. Mas o Atlético vai muito bem. Aliás, é uma conta que a gente faz, né? Se você pensar do ponto de vista deste século XXI, o Atlético Paranaense, não vou discutir, o Vasco é um gigante, mas olha a gravidade da situação. No século XXI, o Atlético Paranaense ganhou um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, 2 Copas Sul-Americanas e foi finalista da Libertadores 2 vezes. Em termos nacionais, o Vasco ganhou uma Copa do Brasil. Nesses 24 anos de século, 23 anos do século XXI, porque o século começou em 2001, quem é o gigante? É o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense. Claro que a gente está dizendo isso aqui com uma dor no coração, porque a gente sabe que o Vasco precisa voltar a ser um time à altura da sua tradição. Mas não é neste momento. Está na zona de rebaixamento, o Atlético Paranaense é o líder do campeonato, mas tem 7 clubes ali separados por 2 pontos. E o pessoal só prejudica o Flamengo, né? Não prejudica só o Flamengo. A cena mais triste de toda essa gritaria, desse concurso, você sabe que tem um concurso no futebol brasileiro, que é o concurso quem grita mais alto. Né? Então, nesse final de semana, gritaram o Marcos Braz, o Bruno Spindel, o Wagner Leonardo, tadinho, vou dizer assim, tadinho. Porque ele foi de uma falta de conhecimento assustadora. E todo mundo está fazendo o favor de atirar uma pedra no futebol brasileiro, na arbitragem brasileira, que não precisa de socorro, precisa de profissionalismo. Passou da hora de adotar a profissionalização da arbitragem. O Flamengo eu acho que foi pênalti no último lance. Eu acho que o lance da anulação do cartão vermelho foi bem anulado, mas o pênalti para mim existiu. Só que erro de arbitragem tem para todos os lados. O Wagner Leonardo invadiu a entrevista do Luciano, do São Paulo, no intervalo do jogo, para dizer que os jogadores trabalham e que não sabem o que está acontecendo no futebol brasileiro. Ora, tem uma investigação de 2 anos e meio do Ministério Público de Goiás que denunciou 17 jogadores e que não tem nenhum indício de árbitro envolvido. Ninguém está falando aqui que não pode ter desonestidade. Tanto tem desonestidade que o Ministério Público de Goiás denunciou 17 jogadores. O incrível é que não tem nenhum árbitro denunciado. E a gente está falando sobre essas denúncias vazias do John Textor, que tem sido absolutamente irresponsável ao dizer que tem um árbitro do Rio de Janeiro que apitou Palmeiras e Fortaleza, depois o árbitro da 4ª divisão do Rio de Janeiro. Então, pera um pouquinho. Os árbitros precisam de respaldo e de um processo de profissionalização rápido. Não dá para ficar tirando pedra todo dia, chamando de ladrão quem não tem nenhum indício de que seja ladrão. Erro de arbitragem tem. Na Europa, mês passado, lembra do Gabriel Magalhães? Foi um dos erros mais absurdos da história do futebol mundial. Na frente do árbitro, ele meteu a mão dentro da área, pegou a bola com as 2 mãos, e o árbitro disse para os jogadores do Bayern que não ia marcar um pênalti infantil nas quartas de final da Champions. Ninguém discutiu desonestidade do Glenn Nyberg, da Suécia. Discutiu-se incompetência, que é outra coisa. Muito obrigado, PVC. Até mais. Obrigado, Milton. Desculpa falar demais hoje. Até amanhã. Até amanhã, PVC. Repórter CBN.
segunda-feira, 6 de maio de 2024. A previsão de chuva para metade desta semana em áreas já prejudicadas por temporais no Rio Grande do Sul volta a deixar o estado em alerta. De acordo com a Climatempo, o avanço de uma nova frente fria provoca o aumento das condições de pancadas de chuva forte. A chegada do frio pode dificultar os resgates. O Comando Militar do Sul informou que as temperaturas vão cair até 10 graus em algumas regiões. Segundo o porta-voz do Exército, o movimento eleva o risco de hipotermia, que é a queda significativa e potencialmente perigosa da temperatura do corpo. O governo de Minas Gerais disponibilizou 2 aeronaves para socorrer as vítimas da tragédia. 28 bombeiros mineiros já participam de operações de buscas no Rio Grande do Sul. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais enviou uma equipe de 18 técnicos para auxiliar na retomada do trabalho das estações de tratamento de água no estado da região sul do país. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral escolherão amanhã o novo presidente da Corte. Por tradição, a atual vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, deve assumir o comando da Corte, que hoje está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Carmen Lúcia vai assumir o posto em junho, pelo período de 2 anos. Os nomes devem ser oficializados depois da divulgação do resultado da votação. No horário de Brasília, 9h06. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você acompanhou as principais notícias do dia com a gente aqui no Jornal da CBN e agora segue com a programação da sua cidade. Obrigada pela companhia. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h07. CBN João Pessoa. Apresentação, Carla Visani. Olá, bom dia, bom começo de semana. Eu sou Carla Visani e este é o CBN João Pessoa, seu programa de notícias de todas as manhãs. Hoje é segunda-feira, 6 de maio de 2024 e a internet me contou que é o Dia Internacional Sem Dieta. Boa, segunda-feira sem dieta. Bom, né? Deixa para amanhã. Dia do cartógrafo, da matemática, do psicanalista e da coragem. Então, coragem para encarar a segundona. Vamos juntos até o meio-dia com a sua participação pelo WhatsApp, hein? 981324088. No programa de hoje vamos falar de solidariedade. Em meio à tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, a Paraíba manda bombeiros militares especializados para ajudar nos trabalhos de resgate nas cidades gaúchas atingidas. Outro assunto em pauta é a prática religiosa nos presídios. Saiu resolução do Ministério da Justiça com as normas para o exercício de atividades espirituais entre os presos. Entre as medidas publicadas estão a proibição da cobrança de contribuição financeira nos presídios e também a tentativa de conversão dos detentos que não têm religião ou professam outra fé. Herbert Araújo, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Essa resolução, Carla, ela acabou sendo publicada de acordo com o que foi dito pelo Ministério da Saúde após uma série de denúncias de violações de direitos dos presos. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Combinado. João Paulo Medeiros conta o que é destaque na política nesse comecinho de semana. Oi, João, bom dia. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da região metropolitana. Hoje, um dos destaques é a reunião da Executiva Nacional do PT, que vai definir a tática eleitoral do partido aqui em João Pessoa. O partido definirá, provavelmente hoje, se terá uma candidatura própria aqui na capital ou se apoiará a reeleição do prefeito Cícero Lucena. Até já, então. Agora 9h09. Está correndo o prazo para declarar o imposto de renda e a gente tem o auxílio luxuoso do advogado Felipe Crisanto aqui no CBN João Pessoa.
Olá, ouvintes da CBN. Quem fala é Felipe Crisanto, da coluna Imposto de Renda. Hoje iremos tratar sobre a tributação da renda do empresário e do MEI. Um assunto super importante. Vem com a gente, logo mais, na coluna Imposto de Renda. Na coluna Empreendedorismo, Jorge Lucas Vanderlei ensina um segredo para vender mais. Olá pessoal, tudo bem? Conhecer bem o seu cliente faz toda a diferença no bom desempenho de um negócio. Quanto mais informações você tiver sobre quem compra de você, mais fácil será de desenvolver um bom relacionamento com seus clientes. O segredo de ouro está em conseguir identificar com clareza quem é o cliente ideal da sua empresa e trabalhar suas estratégias em cima disso. Afinal de contas, cliente bom é cliente que compra, que engaja com a marca e que vira defensor do seu negócio para outras pessoas. E para os preocupados de plantão, eu já quero saber se você é desse time. Aqui na nossa bancada temos preocupados de plantão. A coluna Motivação dessa segunda é sob medida para todo mundo que está aí nesse time, incluído entre os preocupados. A psicóloga Stephanie Alves explica como usar a preocupação de forma positiva. Já estou curiosa, já estou na expectativa por isso. O CBN João Pessoa está no ar, participe pelo WhatsApp 981324088 e lembra que você nos acompanha também com imagens no site cbnparaíba.com.br. Giro de Notícias. O estado da Paraíba se mobilizou para realizar o envio de brigadistas e equipamentos de proteção individual para as áreas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O envio acontece agora de manhã e inclui uma equipe com 18 homens, 3 embarcações de botes infláveis e 2 viaturas. Nossa equipe conversou com o Major Antônio, do Corpo de Bombeiros, que deu mais detalhes sobre como será essa atuação. Bombeiros militares especialistas em desastres estão saindo hoje pela manhã do quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros em direção ao Rio Grande do Sul para fazer parte dos resgates e salvamentos devido ao caos instalado naquela região com as fortes chuvas. Ao todo estamos enviando 18 militares, como também viaturas de busca e salvamento, botes infláveis de salvamento, que são embarcações para este tipo de ocorrência, 2 viaturas para o transporte de animais, que são os cães, do canil do CBMPB, como também 2 binômios. O que é o binômio? É a equipe cão e condutor. Então nós teremos 2 binômios para poder dar suporte às equipes que lá já estão fazendo buscas de corpos soterrados. Esses cães eles têm a especialidade de serem cães farejadores para este tipo de ocorrência. E somado a tudo isso, muitos materiais dessa área de busca e resgate, uma logística que a gente está levando que vai dar suporte a esses militares. E um voo que traria paraibanos do Rio Grande do Sul de volta para João Pessoa foi cancelado no último fim de semana devido às fortes chuvas que ocorrem no Rio Grande do Sul e que provocaram estado de calamidade por lá. O Aeroporto Internacional de Porto Alegre permanece fechado e com todas as operações suspensas até pelo menos a próxima sexta. A catástrofe já provocou a morte de 78 pessoas por conta da chuva e das cheias dos rios. Além disso, mais de 100 mil pessoas estão fora de casa. O advogado paraibano Gustavo Rabai levou a família para um passeio em Gramado antes do início das chuvas, no fim de abril, e tinha previsão de retornar para casa no último sábado, o que acabou não acontecendo. A família está segura, mas o retorno para casa só deve ser no fim dessa semana. Em contato com a CBN, Gustavo disse que tem se dedicado a ações sociais por lá enquanto não pode voltar com a família para João Pessoa. Eu, minha esposa e filho estamos aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, desde o último dia 27 de abril, sábado da semana passada. Iríamos retornar nesse final de semana para João Pessoa, mas já desde a quinta-feira, da quarta quinta-feira, já sabíamos que seria praticamente impossível esse retorno. E a situação foi se agravando e a gente agora tem a expectativa de sair por Florianópolis ou por Curitiba, por outros aeroportos, talvez Navegantes, e numa hipótese remota por Caxias do Sul. O fato é que o aeroporto de Porto Alegre e toda a região metropolitana estão completamente alagados e oficialmente as companhias aéreas estão
estimando o retorno de atividades no aeroporto de Porto Alegre apenas para o dia 10 de maio. Porém, há informações extraoficiais de que isso é praticamente impossível e que ficaremos mais algum tempo aí sem poder voar, né, a partir de e também chegando voos com chegada em Porto Alegre por um tempo maior, né? O fato é que hoje, por exemplo, a gente vê dia ensolarado, ou no domingo também, ontem, um dia ensolarado de chuva em Gramado, em Canela, né? Pudemos aí acompanhar trabalho aí de ações sociais que têm sido feitas, de arroz humanitário, né? Uma cozinha solidária, e para distribuição aqui na região, especialmente na cidade de Três Coroas, vários outros pontos aqui de Gramado que ficam mais próximos aos rios, né? As populações ribeirinhas, e sobretudo algumas ruas em que há encostas, a gente percebe que há deslizamento, que há risco de desmoronamento, algumas áreas, inclusive no centro de Gramado, já isoladas, mas a situação pior é em alguns municípios do interior, e especialmente, né, Serra Gaúcha, na Vale dos Vinhedos, ali, Bento Gonçalves, região de vinícolas, e Canoas. E para saber os canais de doação, é só acessar paraquemdoar.com.br. Quem puder fazer qualquer tipo de doação, é uma situação extremamente grave que está acontecendo no sul do país. Tem muitos desabrigados, como a gente já disse, como você deve estar acompanhando nos noticiários nacionais, inclusive. Então, é a hora da solidariedade, né? Este é o momento de reagir ao que está acontecendo. Então, reagir como? Ajudando. Quem puder fazer a sua doação, tem vários canais, tem instituições sérias que estão arrecadando esse dinheiro, e quem tiver mais por perto ou conhecer gente que está mais por perto também tem as doações de cobertores, roupas, alimentos, ou pode enviar também. Então, é dar uma pesquisada para saber a melhor forma de ajudar, porque tem muitos irmãos nossos brasileiros precisando dessa ajuda aí no meio dessa tragédia. E depois que passar tudo isso, que ainda não se tem previsão de passar, né? Porque a previsão agora é nos próximos dias é de uma frente fria, então quem já perdeu tudo, quem está desabrigado ainda por cima vai passar por uma frente fria lá no sul, mas depois que passar tudo isso, é cobrar e pensar em estratégias para que não volte a acontecer, porque as emergências climáticas vão acontecer, mas estando preparados, né, tendo planejamentos, dá para conter, dá para minimizar, dá para lidar de uma outra forma com essa situação. Agora 9h17. O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã de hoje às margens da BR-230, perto do Hospital Metropolitano. Uma pessoa encontrou o corpo ao passar por lá e acionou a Polícia Rodoviária Federal. Segundo informações da PRF, a vítima estava dentro de um saco com as mãos amarradas. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil. E agora vamos falar de trânsito. Infelizmente, uma pessoa morreu em um acidente hoje de manhã na BR-230 em Bahia. A repórter Zuila Davi tem as informações. Oi, Carla, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Nós acompanhamos hoje cedo, por volta das 7 horas da manhã, o acidente que aconteceu na BR-230 em Bahia, no sentido Bahia-João Pessoa, na altura mais ou menos de onde ficava o antigo posto da PRF. Uma moto em que duas pessoas estavam, acabou batendo na traseira de um carro e o passageiro dessa moto acabou sendo levado para fora do veículo, caiu de uma altura muito alta, ele acabou sendo arremessado a vários metros, segundo a PRF, e não resistiu aos ferimentos. O socorro ainda foi chamado, mas infelizmente esse homem já estava sem vida no momento em que o resgate e o socorro chegou. Segundo informações do agente da Polícia Rodoviária Federal, ele estava na garupa da moto, a vítima, e essa moto seguia no corredor, ou seja, entre uma faixa e outra. Uma atitude que é bastante comum, infelizmente, principalmente aqui na BR-230, nessa faixa de horário,
em que o movimento do trânsito é bem maior, muitos motociclistas, para tentar agilizar, para tentar chegar mais rápido ao destino, acabam utilizando a faixa do corredor. E, infelizmente, aconteceu uma retenção do trânsito e houve uma freada muito brusca do motorista do carro e, infelizmente, o motociclista acabou batendo na traseira e ocasionou esse acidente. O condutor da moto não teve ferimentos, ele estava aqui acompanhando toda a situação, inclusive a vítima, o homem que vinha na garupa da moto, era genro desse condutor, que estava aqui acompanhando, mas não quis gravar entrevista, muito abalado com a situação. De fato, uma tragédia, mais uma tragédia no trânsito. Estamos no mês de maio, um mês que conscientiza sobre a violência, sobre a educação no trânsito, com a campanha Maio Amarelo, mas fica aí o alerta também para que esses motociclistas não utilizem a faixa de corredor para usar no trânsito, né? Todos os dias, infelizmente, a gente acompanha essa situação e uma vida foi perdida na manhã de hoje aqui entre Bahia e João Pessoa, na BR-230. Zuila Davi para a CBN. Obrigada, Zuila, pelas informações. Como a Zuila falou, maio, não é? Maio Amarelo. É todo um movimento aí, uma campanha mundial, e a abertura aqui na Paraíba vai ser justamente na manhã de hoje, por volta das 10 horas da manhã. O tema desse ano é Paz no Trânsito, começa por você. 9 horas e 20 minutos. Comerciantes fazem um protesto na manhã de hoje em frente à feira do bairro do Rangel. Eles fecharam a via que passa pelo local para cobrar a religação da energia cortada para uma reforma. A Energisa veio de 11 horas da noite, cortou aqui os fios, deixou a gente sem energia. Como eu tenho minha peixaria, trabalho com peixe, camarão, tá aí no prejuízo aí, desligado. Muita gente aqui também tem frigorífico de carne, frangos, também está do mesmo jeito, mesma situação. E a gente está aqui no escuro, esperando que a Energisa venha resolver isso aqui. A gente está esperando aí vir o secretário ou alguma pessoa aí para fazer essa reunião aí e ligar essa energia, porque a gente está precisando, o problema mais todo aqui é a energia, para a gente deixar nossos peixes congelados. Nós ouvimos aí o comerciante Ari Costa relatando a situação. A Prefeitura de João Pessoa informou que os comerciantes foram notificados na semana passada sobre o desligamento da energia para o início da reforma e que a Prefeitura construiu barracas próximas ao mercado para a acomodação dos trabalhadores do local. A expectativa de prazo para a construção da obra é de 120 dias. Por nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, responsável pela administração dos mercados públicos, diz que há 6 meses a CEINFRA vem negociando com os feirantes do mercado público do Rangel para iniciar a reforma no local. Agora pela manhã, o secretário da SEDURB, Rodrigo Trigueiro, irá se reunir novamente com os comerciantes para tratar do tema. E a Energisa avisou que esse não é um problema decorrente de atitudes da concessionária, porque é uma ação da Prefeitura. 9 horas e 22 minutos. O Ministério da Justiça publicou uma resolução com regras para o exercício da religião nos presídios brasileiros. O documento exige que as instituições do sistema penitenciário tenham espaços adequados para a realização de cultos religiosos, sendo que essas dependências não podem conter símbolos ou características que favoreçam uma religião específica. As prisões também devem liberar a entrada de voluntários para prestar assistência espiritual e humanitária aos detentos, com garantia de sigilo dessas sessões de atendimento. Por outro lado, a norma proíbe o esforço para converter o preso que não tenha uma religião a adotar uma, né? A conversão, a catequese, digamos assim. Herbert Araújo explica agora como é que essa resolução está sendo tratada aqui na Paraíba. Oi, Herbert, bom dia. Oi, Carla, muito bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é uma espécie de disciplinamento, né, da prática religiosa nos presídios. Ele determina, como você tinha adiantado aí, que haja locais e equipamentos adequados para o desenvolvimento das atividades religiosas, que devem ser respeitadas roupas características de determinadas religiões, desde que elas não se confundam com a cor usada por outros apenados ou agentes penitenciários, além de uma série de outras medidas. Segundo o secretário de Administração Penitenciária aqui do Estado, João Alves, o sistema prisional da Paraíba já está adaptado a essas normas.
nós já adotamos essa prática de atender a todos os órgãos religiosos, todas as instituições religiosas que querem adentrar nos presídios, já pedem para agendar datas e nas datas agendadas eles comparecem às unidades e fazem o culto, missa, ou pregação, ou só consulta, ou só orientações. Nós não tivemos nenhum problema na Paraíba, não teremos, porque trabalhamos em convivência pacífica com essas instituições. Entendemos que essas instituições são benéficas para o sistema penitenciário, para os reeducandos. A presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB da Paraíba, Jéssica Souza, lembrou que a resolução proíbe a cobrança de contribuição financeira nos presídios. Um dos pontos mais importantes desse documento diz respeito à vedação do proselitismo religioso no âmbito dos estabelecimentos penais. O texto ele deixa claro que será assegurado ao preso o respeito à individualidade, entendendo o caráter multifacetário das dimensões humanas, sem perder, é claro, sua particularidade, assegurado o respeito de escolhas da religião, de sua preferência, bem como mudar de religião ou filosofia religiosa, ou ainda não professar nenhuma religião. O advogado especialista em direito religioso, Rafael Duran, ele fez uma ressalva a essas novas normas, né? A nossa laicidade brasileira, que é uma laicidade que valoriza o elemento religioso, porque o Estado laico ele não é um Estado ateu, mas é um Estado que promove e garante a liberdade religiosa, implica que ele vai ter a plena liberdade de manifestar as convicções de determinadas religiões para que aqueles que escutam o discurso religioso façam, por livre convicção, o seu juízo de valor, se querem aderir ou não àquela fé que a pessoa está recebendo. Pois é, a ressalva que ele estava fazendo era justamente essa, né? Essa questão do proselitismo, né? Ele disse como é que a pessoa tem direito de mudar de religião. Como é que ela vai mudar de religião se ela não escuta a palavra da outra religião, né? E aí a gente entra aí numa questão que é uma questão um tanto quanto polêmica, né? Porque, de uma forma ou de outra, se você está falando de pessoas privadas de liberdade, elas não têm, em determinadas circunstâncias, a opção que nós temos. Às vezes, por exemplo, a gente pode estar num lugar e alguém vem fazer uma determinada pregação religiosa e você diz, olha, eu não quero ouvir, eu vou sair daqui, né? Quem está no sistema prisional não tem essa opção. Por isso que é importante, por exemplo, que haja, como a resolução determina, locais específicos para a prática religiosa, né? Dentro dos presídios, porque entra lá quem quer. Exatamente, era isso que eu ia dizer. É facilmente solucionável isso se houver o local para cada atividade, não é? Porque aí a pessoa escolhe, vai se quer, se não quiser também é importante que as pessoas que queiram exercitar, já tenham a sua fé e queiram exercitar, elas tenham disponibilidade lá, tenham acesso a isso, seja proporcionado a elas isso daí. Quem não tem que ser respeitado também, não pode ser obrigado a escutar uma pregação, porque vai todo mundo para o mesmo lugar e aí tem que, né, ficar ali e assistir, acompanhar o que está lhe sendo oferecido. Agora, se quiser também, é só ter um local específico para isso, e aí a pessoa diz, eu quero conhecer essa religião aqui, quero saber mais sobre essa doutrina. E aí a pessoa vai. Não tem grande mistério nisso daí, não. É mais uma questão mesmo de organizar as coisas, né? Para poder proporcionar a cada um o que é de direito de cada um. Obrigada, Herbert Araújo. Até mais. Até mais. 9h28. Claro que a gente começa a semana falando também sobre oportunidades. Vamos atualizar as vagas de concursos abertas aqui na Paraíba. Felipe Caldas, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da CBN. Lembrando que esse domingo que passou deveria ter acontecido o concurso unificado, né? O Enem dos concursos, como tá sendo chamado, não foi realizado, foi suspenso pelo governo federal por causa das tragédias das chuvas no Rio Grande do Sul.
Mas para as pessoas que estão em busca de emprego, existem ainda algumas opções. Por exemplo, na Paraíba tem 4 concursos, uma seleção para uma empresa de distribuidora de energia e 3 concursos públicos acontecendo neste momento com vagas abertas. São 97 oportunidades. Dá para destacar, por exemplo, o concurso para a Câmara de Massaranduba, que tem 11 vagas, salários entre R$ 1.412 e R$ 1.700. Tem também para a Câmara Municipal de Itaperoá, o salário vai até R$ 2.000, é um pouco mais. Tem também para professor da UFPB, os salários vão até R$ 11.139. As inscrições de 20 de maio a 20 de junho, no caso da UFPB, para professor. No G1 Paraíba, quem tiver interesse nesses concursos e em outros também, tem uma matéria reunindo, como tradicionalmente nós publicamos todo domingo, com todas essas vagas, com os editais, as pessoas podem ter acesso a todas as regras desses certames. Felipe Caldas, obrigada. Até mais. 9h30, em ponto. Vamos fazer aquela pausa para as notícias nacionais e internacionais no Repórter CBN. Na volta a gente forma rede com Campina Grande para os assuntos da política. Repórter CBN. Segunda-feira, 6 de maio de 2024. O nível do Guaíba, em Porto Alegre, está quase 2,30 metros acima da cota de inundação. Em medição feita por volta das 5 da manhã, o patamar do lago estava em 5,26 metros. Na manhã de ontem, o nível do Guaíba chegou a 5,33. O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, afirmou ao jornal da CBN que a situação é dramática. Segundo ele, 180 mil dos 350 mil habitantes do município foram prejudicados. O prefeito disse que 17 mil pessoas estão em abrigos e o lado oeste da cidade foi devastado. Os temporais no Rio Grande do Sul começaram no dia 29 de abril. Na França, a tragédia é destaque no site do jornal Le Monde. Segundo a publicação, o Brasil está prestes a se tornar um dos países mais atingidos por desastres naturais ligados às mudanças climáticas. O jornal também afirma que o episódio proporciona a rara oportunidade de uma união política em uma nação polarizada e destaca a boa relação entre o governador Eduardo Leite, de direita, e o presidente Lula, de esquerda. A mulher que levou o tio morto a uma agência bancária no Rio de Janeiro reafirmou que não percebeu que o homem estava sem vida. Em entrevista à TV Globo, Érica Vieira Nunes disse que Paulo Roberto Braga pediu para ir ao banco para sacar um empréstimo. A mulher alega que não se lembra de muita coisa porque estava tomando remédios. A defesa do condutor do Porsche que matou um motorista de aplicativo em um acidente de trânsito em São Paulo afirmou que o cliente deve se entregar hoje. Os advogados, no entanto, pretendem discutir antes com o juiz a melhor maneira de Fernando Sastre Filho se apresentar em segurança. O condutor do carro esportivo é procurado pela polícia desde sábado. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça na sexta-feira. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. Nove horas e 33 minutos, voltamos agora em rede, João Pessoa e Campina Grande juntas para falar dos assuntos da política. João Paulo Medeiros, Felipe Nunes, Carol Santos, bom dia. Bom dia pessoal. Oi pessoal, bom dia. Bom dia pessoal, vamos juntos falar de política para toda a Paraíba. Agora são 9 horas e 34 minutos.
Política. Hoje, a Executiva Nacional do PT vai se reunir e poderá definir a tática eleitoral do partido aqui em João Pessoa. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente estadual do partido, Jackson Macedo. Presidente, bom dia. Perdemos o contato com o presidente. A gente vai tentar refazer o contato. Enquanto isso, já vamos adiantar para o nosso ouvinte o teor aí dessa reunião, mais uma reunião no meio dessa história toda do PT, se vai ter candidatura própria, se não Olha, vai, Carla, quem apoia, quem não apoia. Existe pelo menos a expectativa de que a Executiva Nacional do partido decida a tática eleitoral do PT aqui em João Pessoa para este ano. Eu digo existe a expectativa porque ainda ontem eu conversei com alguns dirigentes do PT aqui da Paraíba, de João Pessoa, e todos disseram que querem que a Executiva Nacional decida hoje, mas existe também a possibilidade dessa definição não sair, o martelo não ser batido hoje. Ainda existe, Laerte. Incrivelmente, bom dia. O PT pode ser que postergue ainda mais essa definição, o que está sendo péssimo, inclusive para a formação da chapa proporcional que disputará as vagas no Legislativo aqui de João Pessoa. Você imagine só o cidadão que quer ser candidato, que pleiteia ser candidato pelo PT a uma vaga na Câmara e, nesse momento, não sabe ainda se o partido apoiará Cícero Lucena ou se terá uma candidatura própria. Isso é muito ruim, causa um transtorno muito grande para as articulações, até mesmo para a colocação das ideias ali e de como esses candidatos se colocam na disputa eleitoral proporcional. Então, há esse desejo das lideranças do PT aqui da Paraíba e de João Pessoa de que essa definição saia hoje, mas ela poderá ainda ser postergada para mais adiante, porque me parece que o PT nacional avalia não só o cenário de João Pessoa nesse momento, mas também de outras capitais do país, a exemplo de Curitiba, Recife e Rio de Janeiro, onde essas definições também pesarão para a decisão geral do partido em ter candidatura própria em João Pessoa ou não. Conseguimos refazer o contato com o presidente estadual do PT, Jackson Macedo. Presidente, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer falar com vocês da CBN. O senhor acredita que essa decisão sai hoje? A expectativa é essa, né? Toda a direção municipal, direção estadual, os filiados do PT de João Pessoa, nós queremos resolver isso definitivamente. Eu conversei com a presidente de lei semana passada, com alguns dirigentes nacionais, com alguns companheiros do governo federal também, falando justamente isso que o João Paulo falou. Essa indefinição atrapalha o partido do ponto de vista da tática que o partido construiu para as eleições de 24 em João Pessoa, e eu tenho conversado muito com o presidente Marcos Túlio sobre isso, presidente municipal, e ele tem a mesma opinião que eu, como também atrapalha a tática proporcional, que é a construção de uma chapa proporcional que nós queremos construir competitiva, né, para tentar aumentar nossa bancada na Câmara. Então essa indefinição, ela é muito ruim para o PT. A gente precisa definitivamente resolver essa questão e a expectativa hoje é que isso se resolva na reunião da Executiva Nacional que começa daqui a pouco. Jackson, a operação que foi deflagrada na última sexta-feira pela Polícia Federal, que envolve aí a Prefeitura de João Pessoa, de alguma forma pode influenciar na decisão do partido em relação a um eventual apoio ou não ao prefeito Cícero Lucena? Olha, Felipe, eu não acredito, o PT já foi muito vítima disso, né? Antes de decisões políticas importantes, operações policiais eram deflagradas contra o PT, contra as lideranças. Não podemos condenar quem quer que seja antecipadamente, até porque isso foi uma praxe usada muito contra o PT. As operações policiais da Operação Lava Jato condenavam antecipadamente companheiros do nosso partido, o presidente Lula, dirigentes nacionais do PT. Eu acho que a Polícia Federal cumpre um papel importante, a investigação ela é fundamental, mas nós não podemos antecipar a condenação de ninguém. Então isso serve única e exclusivamente para fazer terrorismo político e tratar uma questão que é uma questão da Polícia Federal no âmbito do debate eleitoral. Isso é muito ruim. Então, eu não acredito que isso tenha qualquer tipo de interferência nacional, até porque o PT já foi vítima disso várias vezes, desde 2005, na época do Mensalão. Jackson, o que é que vai pesar mais nessa decisão da Executiva Nacional, na sua avaliação? Será as especificidades daqui de João Pessoa ou o partido vai
ter em mente também a realidade de outras capitais do país para definir aí se terá candidatura ou não aqui na capital? Olha, o debate nacional é o que conta nas capitais, porque se não contasse, a decisão era local, a decisão era do PT aqui, porque quem faz o debate específico da realidade do município é a direção municipal. Então, se a direção nacional achasse que o debate é só local, deixaria para o diretório municipal resolver e isso já teria sido resolvido. Mas como o debate é nacional, né, a importância que o PT tem de ser um partido nacional, de uma conjuntura nacional, de que governa o país e precisa construir uma governabilidade, a direção nacional disse, olha, nas capitais quem resolve é a gente. Então, por isso que o debate é nacional. A conjuntura nacional conta muito. A sustentação do governo Lula, os partidos que apoiam esse governo, a eleição de 2026, que não vai ser uma eleição fácil, né, o fortalecimento e o crescimento de uma onda bolsonarista e fascista que não morreu, mas está muito viva ainda no país, principalmente nas grandes cidades. Então, esse debate nacional é o debate que conta. Se fosse só o debate local, repito, a decisão já tinha sido tomada, é uma decisão local de cada município. 9h40. Laerte Cerqueira tem uma pergunta para o senhor. Jackson, além de você, quem defende mais essa aliança com Cícero e não a candidatura própria, Jackson? Mesmo sabendo que o senhor já disse que segue o que o partido determinar. Laerte, eu não falo pelas pessoas, eu falo por mim. Eu tenho uma história dentro do PT de sempre defender minhas convicções. E diferente de muita gente, quando eu perco no debate político, eu sigo o que a maioria decidiu. Você sabe disso, foi assim em vários momentos da minha vida. Eu sigo o que o partido decide. Agora, eu tenho conversado com muita gente. Tem muita gente que tem a mesma opinião que eu. Agora, as pessoas não querem colocar a cara nesse momento. Tem receio de colocar a cara, tem receio de fazer o debate público, porque acha que é alguma coisa criminosa defender uma aliança política. Muito pelo contrário. Eu estou sendo muito responsável com o meu partido, com a conjuntura nacional, né? Eu não estou indo no oba-oba, né? Porque é muito fácil, viva a candidatura própria, trabalhador, voto em trabalhador, vamos para a rua. E aí, quando começa a campanha, meia dúzia de militantes vão ocupar sinal, distribuindo panfleto, achando que isso é suficiente para vencer o bolsonarismo. E não é. Eu estou sendo muito coerente com o que a gente tem vivido nos últimos anos no país. Mas, Laerte, eu tenho certeza que se a direção nacional tomar a decisão pela aliança, nós vamos ter muita gente no PT seguindo essa decisão e encaminhando o que foi decidido pela direção nacional. Nós estamos conversando com o Jackson Macedo, presidente estadual do PT. Carol Santos, em Campina Grande, tem uma pergunta para o senhor. Jackson, e nos demais municípios aqui da Paraíba, qual é a radiografia do PT aqui no estado para essas eleições deste ano? Olha, nós estamos organizando o partido, nós estamos organizados em 154 municípios, já começamos a fazer o mapeamento eleitoral final, né, dessa realidade. Nós temos nos pequenos municípios o PSB como principal aliado do PT. Nós vamos ter vários candidatos a prefeito do PT, com muita chance de vencer a eleição, mesmo sabendo que na Paraíba a disputa política entre oligarquias tradicionais familiares, a estrutura do PSB do governo do estado é uma disputa muito forte. Mesmo assim, o PT consegue furar essa bolha em alguns municípios. Né? Nós vamos aumentar muito a representação do PT no legislativo, nas câmaras municipais. E estamos disputando bem algumas prefeituras, né? Algumas cidades. Tem uma aliança prioritária dentro da federação, com o PCdoB e com o PV, mas identificamos já que o PSB é um partido que o PT dialoga bem nos municípios do interior do estado. Vamos disputar Bahia com o companheiro Quita, vamos disputar Santa Rita com o companheiro Severino Leôncio, o Biló, temos uma aliança com Vitor Hugo em Cabedelo. Enfim, o PT é um partido protagonista nas eleições de 2024 em vários municípios e tenho certeza que vai aumentar a sua representação institucional esse ano. Conversamos com o presidente do PT aqui na Paraíba, Jackson Macedo, a quem a gente agradece mais uma vez pela disponibilidade de conversar conosco e com os ouvintes aqui da CBN. Um ótimo dia para o senhor. Um ótimo dia para vocês, obrigado e vamos à luta. 9h43, a gente vai para o intervalo e volta já já. CBN, a rádio que toca notícia. Pense em tradição e alta tecnologia. Pense em confiança e sofisticação. Os melhores médicos atendem todo dia. Muitos anos de história com muita dedicação. Clínica de Otorrino. Isso mesmo. Na Clínica de Otorrino temos urgência de domingo a domingo até às 21 horas nas unidades Bessa, Altiplano e Ecomedical. Responsável técnico Dr. Leonardo Fontes, CRM 4811. Fazemos parte do seu dia, nascemos pra te ajudar.
Com muitos anos de história, você pode confiar. Na Dicoplast tem de tudo que você imaginar. Tem descartáveis, tem higiene, tem limpeza. Para os cuidados com a saúde, e aqui tem também. Pro hospital, pro restaurante, pra empresa. Sorveteria equipada, que beleza tem. Mais que plástico, é na Dicoplast. Mais que plástico, é na Dicoplast. Em João Pessoa, com a volta do programa Pão e Leite, mais de 40 mil pessoas estão sendo beneficiadas. Todos os meses, milhares de famílias recebem um auxílio de R$70 para complementar a feira com produtos alimentícios adquiridos em estabelecimentos comerciais cadastrados no programa. Com essa ajuda de custo, você compra o arroz, compra o feijão, compra o macarrão, compra o óleo. Não é só o pão e o leite. Aí ele chega bem na hora da necessidade mesmo. Ela ajuda demais as contas. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Na Sicredi Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no seu futuro e da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um de nossos consultores. Siga nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. 9h46, voltamos ainda em rede, João Pessoa e Campina Grande juntas, com os assuntos da política. No bloco anterior, nós conversamos com o presidente do PT aqui na Paraíba, Jackson Macedo, falamos sobre essa reunião da Executiva Nacional que pode definir a tática eleitoral do partido aqui em João Pessoa. E depois das palavras do presidente estadual, a que conclusão chegam os nossos comentaristas políticos? Segue. Relator. Deixa Um eu dizer, olhou pro olha, outro, eu o outro olhou confesso, pro um. Vamos lá, Jackson tem uma argumentação muito forte. Eu não acho que a argumentação dele é ruim no seguinte sentido, de que a gente precisa unir as forças contra o bolsonarismo. A gente já ouviu aqui o especialista Felipe Nunes da Quest falar sobre isso, né? Eu não acho que o argumento dele é ruim. No sentido de fazer uma análise macro da questão. Dizer, olha, é preciso que a gente esteja junto, porque senão o bolsonarismo avança. Mas eu, desde o início, levanto a tese, e João Paulo também, de que é um equívoco o partido de João Pessoa, o PT, não ter um candidato próprio com dois nomes, que um é deputado estadual, os dois são deputados estaduais, uma já foi candidata a prefeita de João Pessoa, Cida Ramos, e o outro já foi candidato a tudo, né? Inclusive, aliás, já foi prefeito de João Pessoa, dois mandatos, já foi vereador por vários mandatos, já foi vice-governador e só não foi candidato a governador. Então, assim, é aquela história de demarcar território. O partido precisa demarcar território, né? Se não for para essa eleição, para uma outra eleição, mas precisa dizer, olha, a gente está vivo e não estamos a reboque. E tem relevância. A gente está vivo e tem relevância. Né? Claro, exatamente. É claro que o Jackson ele analisa como um presidente do partido estadual, mas a partir do momento que se junta com todo mundo, tendo um presidente, tendo dois nomes fortes, vai simplesmente ser coadjuvante e lá na frente, se Cícero Lucena for reeleito, será um partido coadjuvante que vai ter dificuldade de aparecer, de ter fôlego para a eleição seguinte, 2026, e vai continuar sendo um coadjuvante. Agora, se assume a responsabilidade agora, dizer, não, a gente tem um nome, a gente tem um grupo, a gente vai estar unido, vamos trabalhar junto, porque é em nome do partido, independentemente da pessoa, aí é diferente. Pode ser que vá para o segundo turno? Pode. Pode ser que não vá? Ok.
mas o nome vai ser colocado. Agora, claro, tem quem argumente de maneira contrária e diga que é uma loucura, porque o partido, por exemplo, como o PT, não pode fazer feio se entrar numa disputa estadual, uma disputa na capital, e não ter uma votação boa. Ok, mas há quem entenda que ser protagonista também é uma loucura, porque você tem todo um cenário favorável, você tem um partido que tem tempo de TV, um partido que tem um fundo eleitoral gigante, porque o fundo eleitoral do PT é o segundo maior fora do PL. Você tem 2 nomes que são conhecidos na cidade, que precisam ser trabalhados, ou o PT precisa trabalhar alguém. Você pode criar com eles a possibilidade da proporcional ser mais forte, né? Você tem que Marcos Henriques, que é candidato a vereador, Estela Bezerra, que é candidata a vereadora. Então você tem essa possibilidade. Agora, há quem entenda que não, que é preciso simplesmente seguir a reboque do PS. Porque, olha, o PT com Cícero segue a reboque do PSB, que é do governador, segue a reboque do PP, de Cícero Lucena e de Agnaldo Ribeiro, segue a reboque do Republicanos, que é fortíssimo, um partido de direita, né, que finge ser de esquerda quando necessita ser. Então, o PT vai ser nada. Vamos resumir. É péssimo para o PT não ter uma candidatura própria em João Pessoa, com todo esse cenário que você acabou de relatar aí. E depois, o argumento de Jackson de defender uma aliança com Cícero não convence ninguém, absolutamente ninguém que entende minimamente de política e que sabe que política se conquista espaço ocupando espaço. É uma regra básica, desde a antiguidade a política se acontece assim. Você não consegue protagonismo, você não consegue chegar e ter espaço se você não se coloca no jogo. O PT, se não tiver uma candidatura própria, mesmo tendo todos esses elementos favoráveis, nome competitivo, recurso do fundo eleitoral, presidência da República, enfim, uma série de elementos favoráveis, se abdicar disso para continuar sendo coadjuvante com Cícero Lucena, erra e muito. Então, assim, eu não vejo nenhuma justificativa, esses argumentos de Jackson de que o partido precisa fazer uma frente à direita, ao crescimento da direita. Ora, primeiro, Cícero não é essa figura, a gestão Cícero não é essa figura progressista que muitos querem colocar era isso que eu já ia perguntar, baixo, nesse discurso de fazer frente ao bolsonarismo. O próprio Jackson, integrantes do PCdoB, do PV, que dizem e que querem fazer crer esse discurso. Então a gestão Cícero nunca foi progressista. Ela tem um braço social, um braço social que é forte por conta dos próprios programas do governo. Sim. E principalmente isso. Ora, não dá para você querer efetivamente combater algo se você se apequena, se você prefere se colocar ali em segundo plano. Se o PT realmente quisesse, se esse argumento fosse realmente válido, a principal estratégia que o PT tem que adotar e os partidos de esquerda para que de fato isso aconteça, esse combate efetivo à expansão do bolsonarismo, é a participação no debate, é a participação no jogo eleitoral, é a colocação de ideias, de propostas, já que o partido tem toda boa parte das condições necessárias para competir de forma de igual para igual com as outras candidaturas. As pesquisas internas mostram isso. As pesquisas internas mostram que Cartacho está bem do ponto de vista eleitoral, né? Então, assim, e o nome de Cida também é o nome a ser trabalhado. E pode crescer mais. Pode crescer. Então, eu não vejo justificativa. Esses argumentos de Jackson e dos demais integrantes da federação não se sustentam. Fato. João, só uma informação adicional. Justamente o presidente do PT aqui na Paraíba, Jackson Macedo, utiliza o argumento de que é para enfrentar o bolsonarismo, ou o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o PT pode ou deve estar aberto a essa união com o grupo do prefeito Cícero Lucena. Uma informação sobre a reunião de hoje vai ser às 10 horas. Não deve contar com ninguém daqui da Paraíba, nenhum integrante da direção estadual ou da direção municipal, nem mesmo os pré-candidatos do PT devem participar. Eu falei há pouco tanto com Cida Ramos quanto com Luciano Cartacho e nenhum dos dois esperam mais que haja qualquer decisão hoje sobre o PT, sobre a pré-candidatura do partido aqui em João Pessoa.
Se não for hoje, a próxima data, eventualmente, que esse assunto vai ser debatido é na próxima sexta-feira. Mais um adiamento. A expectativa é essa. Segue a indefinição. Isso. 9h54, Carol. Aqui em Campina Grande, no fim de semana, o governador João Azevedo cumpriu uma agenda, né? Teve audiência pública do ODE, mas também teve pauta política, em especial as eleições, não é isso, João? Olha, exatamente, Carol, o governador participou do lançamento, ou, aliás, de uma audiência, na plenária do Orçamento Democrático em Campina Grande no sábado, e recebeu a visita do deputado Inácio Falcão, que é pré-candidato à Prefeitura de Campina Grande, do PCdoB. Inácio esteve acompanhado de outras lideranças do partido e também de outras legendas que compõem a Federação Fé no Brasil, para reafirmar a sua pré-candidatura à Prefeitura aí de Campina Grande. Entregou, inclusive, um documento, viu, Laerte, com a análise do cenário a partir dos olhos de Inácio e dos demais integrantes da federação, do cenário eleitoral de Campina Grande para este ano. Evidentemente, é uma análise que é feita a partir desse olhar do deputado Inácio Falcão e dos demais membros da federação, ali que compõem o Fórum Pro Campina, na perspectiva da cidade ter uma candidatura mais de esquerda, né, colocada ali e demarcando um terreno mais de esquerda, com partidos como PT, PV, PCdoB e outras legendas que compõem o Fórum. Eu não sei qual foi a recepção de João Azevedo, inclusive durante a audiência lá do Orçamento Democrático, ele falou rapidamente sobre o tema, disse que a candidatura dele, apoiada por ele, sairá e será anunciada durante o São João. Eu não acredito nessa hipótese de que o grupo, a base de João Azevedo, anuncie já no São João uma candidatura, uma posição sobre as eleições de Campina Grande, porque o partido tem esperado há meses a definição do ex-prefeito Romero Rodrigues. Então não vai ser agora que Romero dizendo que essa definição ficará apenas para agosto, que a base de João Azevedo vai romper com essa espera e anunciar ali, colocar um nome efetivamente na disputa eleitoral de Campina Grande. Vejo que, viu, Carol, aí no São João será bastante animado, inclusive, com muito forró, muita festa, e como sempre, servindo de uma vitrine política gigantesca para todos os concorrentes, mas dificilmente essa base de João Azevedo vai ter coragem, vai ter disposição para demarcar terreno e anunciar já no São João de Campina o nome que disputará a prefeitura. Vejo que a probabilidade maior é de continuar esperando a definição de Romero, que, como ele mesmo disse, só acontecerá em agosto, né? Provavelmente no dia 5 de agosto, quando termina o prazo das convenções municipais. A oposição está em estado de inanição por causa de Romero, o que é uma loucura. Né? Assim, eu não consigo entender como é que você tem um partido do governador que ainda não tem um candidato a prefeito em Campina Grande, amigo. Um pré-candidato, mas assim, não é um pré-candidato tímido, não. É um pré-candidato dizendo assim, eu sou pré-candidato, eu estou aqui para fazer campanha e ganhar a eleição. E aí, meio que como uma locomotiva, puxar Inácio Falcão, que no meu ponto de vista é o nome mais forte, mais popular, mas não tem o apoio de todo mundo. Aí teria Johnny Bezerra, que é um nome que não é forte popularmente na cidade ainda, mas tem um partido forte, que é o do governador, e que deveria estar capitaneando isso. Na verdade, isso era para estar acontecendo há um certo tempo, eu não sei que jogo é esse. E fica esperando um Romero que é bolsonarista, amigo. Vamos ser bem sinceros? Aí vai estar lá, todo mundo esperando o Romero. PT, PCdoB, quem mais, João? PV, esperando o Romero. PDT. O Romero é bolsonarista. Aí tá os partidos de esquerda esperando o bolsonarista decidir se vai ser candidato ou não para poder enfrentar Bruno. Ou seja, é uma loucura. É uma loucura política mesmo. Porque os partidos de esquerda deviam estar com o nome de esquerda, progressista. Não, vamos trabalhar João Oliveira, vamos trabalhar Inácio Falcão, vamos trabalhar Johnny Bezerra, vamos trabalhar... Quem é o do PT? Márcio Caniello. Vamos trabalhar um nome desse para enfrentar Bruno e Romero, que se entrar no jogo, entre no jogo. Mas isso só reforça a tese de que isso não existe e que é a conveniência que dita esquerda, direita, centro. Aí vem um líder desse grupo aí e diz... André fica chateado, inclusive, André Ribeiro, né? Porque é do PDT. Que é pré-candidato do PDT. Não estamos esperando. Claro que está.
Claro que está, porque se não tivesse, o próprio grupo da frente pró-Campina, de esquerda, estaria, sabe, Carol, junta, dizendo assim, vamos fazer o seguinte, não vamos esperar ninguém não, vamos decidir agora quem é o nome desse grupo aqui. É Johnny, é Inácio, e vamos trabalhar ele com Romero ou sem Romero. E a partir daí, a gente vai pro embate com relação a Bruno. Mas não, aí fica um falando que é, aí faz uma crítica aqui. O outro falando que é, tá pulverizado. E só basta Romero dizer assim, eu não vou ser nada, pronto, que a oposição está anulada. E se Romero disser assim, eu vou, vai todo mundo na rabisaca de Romero, para debaixo da saia de Romero, que é um bolsonarista. Vamos deixar claro que o PT de Campina, o PSB de João Azevedo, está esperando o bolsonarista Romero Rodrigues. E aí, quando eu falo bolsonarista, não há demérito nenhum, né? A gente está falando de alguém que é direita, que votou em Bolsonaro, que é amigo de Bolsonaro. Marcando os posicionamentos, né? A gente está falando posicionamento. Que lá em Brasília pode até atuar próximo do governo Lula, porque inclusive é presidente da Comissão de Turismo e é importante, uma comissão importante, ok. Mas Romero tem um olhar muito mais à direita. Aí você vê um monte de partido de esquerda de Campina esperando um candidato mais à direita dizer o que quer fazer da vida. Me desculpe, é porque chega uma hora que não dá mais para ter paciência com esse joguinho. Lembrando que no caso do PCdoB, João, o partido divulgou no fim de semana que o deputado estadual Inácio Falcão caminha para ter o nome aí consolidado como pré-candidato a prefeito e que inclusive foi entregue um diagnóstico ao governador João Azevedo no último sábado indicando esse caminho. João falou isso. Eu entendo que é esse caminho e tal, mas eu acho que eu não consigo ver força, entendeu? É aquela história de assim, como o Rui fez aqui, como o Marcelo Queiroga fez aqui, dizer, não, eu sou e a gente tá junto. 10 horas em ponto, repórter CBN chamando e a gente desfaz rede. Agora, Carol, todos os ouvintes de Campina Grande, uma ótima segunda para vocês. Ótima segunda, Carla. Até amanhã. Repórter CBN. Segunda-feira, 6 de maio de 2024. Golpistas têm se aproveitado da situação no Rio Grande do Sul para tentar desviar recursos que são doados para ajudar as pessoas atingidas pelos temporais e pelas enchentes. Os criminosos criam contas falsas e mudam a chave Pix oficial que recebe as doações. O governador Eduardo Leite fez o alerta nas redes sociais e a Secretaria de Segurança Pública Gaúcha confirmou à CBN que encaminhou denúncias para apuração do Ministério Público. Ainda não há estimativa de quanto foi desviado. Até o momento, o Estado confirma 78 mortes causadas pelos temporais. Mais de 134 mil moradores estão fora de casa e 844 mil foram afetados de alguma forma. Ao todo, 341 dos 496 municípios do Rio Grande do Sul relatam prejuízos. 105 pessoas estão desaparecidas. A Força Aérea Brasileira informou que passou a usar um drone para ajudar na localização e na identificação de vítimas. O professor de Educação Física, baleado na manhã de ontem na Praia do Flamengo, na zona sul do Rio, morreu nesta manhã. Luiz Felipe Alves do Nascimento foi internado em estado grave com uma bala alojada no intestino. Segundo testemunhas, a vítima e a namorada voltavam de um luau quando aconteceu o assalto. 2 homens numa motocicleta abordaram o casal e o professor reagiu. A Polícia Civil tenta identificar os criminosos. Israel começou a retirar hoje 100 mil pessoas do sul de Gaza diante da possibilidade de um ataque em Rafah. O exército israelense prepara uma ofensiva contra o grupo terrorista Hamas na região. A cidade abriga 1.200.000 palestinos. A maioria das pessoas saiu de áreas mais ao norte diante da guerra. De acordo com o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, será uma operação limitada. No horário de Brasília, 10h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN,
a rádio que toca notícia. Na R1 Tecnologia, entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022-3150. Marcas e patentes 100% online com a empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. Acesse mavip.com.br. Faça o registro de sua marca sem sair de casa. Proteja sua marca de forma rápida, segura e sem burocracia. Acesse mavip.com.br. A empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. Lembra que você não votou e nem justificou sua ausência nas últimas eleições? Então, você tem até 8 de maio para ir ao cartório eleitoral mais próximo e regularizar seu cadastro eleitoral. Em João Pessoa, o atendimento é no Espaço Cultural, das 8 às 19 horas. E para você que terá 16 anos completos até o dia da eleição e quiser votar pela primeira vez, é só até o dia 8 de maio também. Se ligue no alerta agora e escape das filas. CBN João Pessoa. Apresentação: Carla Visani. 10h05. Bom dia para você que está chegando agora. Bom dia para você também que já está conosco desde o comecinho do programa ou até antes, né? Durante a programação de rede aí da CBN, os boletins locais nos intervalos. A gente está entrando na segunda hora do CBN João Pessoa desta segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. Vamos juntos até o meio-dia. Conto, como sempre, com a sua participação pelo WhatsApp. 981324088. Registro de algumas participações já que eu separei por aqui. Zulu Neves dando bom dia por aqui. Logo cedo ele avisou da BR-230. Muito trânsito, né, na BR-230. Agora pode ser que já esteja melhor, mas naquela hora em que todo mundo está saindo para o trabalho, ou para deixar filho na escola, ou para ir para a universidade, enfim, aí é bem complicado. Mais cedo ela está falando ele está falando do sentido Cabedelo. Que mais? Giane de Tibiri. Bom dia, Carla e bancada. Uma segunda-feira abençoada e uma semana em paz. Hoje está livre para comer tudo, porque eu disse que hoje é o dia, a internet que me contou, e aí eu divido com vocês que hoje é o dia internacional sem dieta, livre da dieta. E aí a Giane de Tibiri diz, hoje está livre para comer tudo, parece um feriado prolongado. Sábado, domingo e segunda-feira. Tá certo. Obrigada, Giane, por participar. Bom dia para você. O Regis também está por aqui. Bom dia, Carla, e a todos os ouvintes. Passando para avisar que estamos de plantão, ligados na única que toca notícia. Bom dia para você e para todos que fazem a CBN. Bom dia, Regis, para você também. Boa semana. Irineide por aqui, bom dia, bancada maravilhosa da CBN, já estou por aqui. Amarides Dias, bom dia, essa bancada CBN sabe tudo. A Amarides que está ligadinha aí nas notícias e também na coluna de política. Tem mais gente chegando por aqui. Wagner Garcia está por aqui dizendo, caminhando todos os dias ouvindo Carla Visani, depois padaria, suco de fruta, bolo, sanduíche e ovo cozido. Tá por aqui. Obrigada, Wagner. Boa caminhada e bom lanche para você. Matheus Gadelha também. Matheus Gadelha dos IPs, bom dia. Carla Ismael. Já ligadinho na melhor. Obrigada, Matheus. Boa semana para você. Alessandro Garrido, acordei agora e cheguei agora. Tardo, mas não falho. Bom dia. Bom dia, Alessandro. Sempre bem-vindo. Pode vir, pode chegar. Vamos juntos até o meio-dia. 981324088 é o nosso WhatsApp. Você é sempre muito bem-vindo para participar. Agora 10h08. E a gente volta a falar de política. Voltamos a falar
sobre a reunião da Executiva Nacional do PT para tratar das estratégias aqui para Paraíba, mais especificamente João Pessoa, né? Felipe Nunes tem novidades para nós. Diga, Felipe. As estratégias de João Pessoa e de algumas outras cidades consideradas importantes para o partido no país com relação às eleições desse ano. A expectativa é que a reunião comece agora às 10 horas, são 10h09, então já deve ter começado, mas sem a participação de nenhum paraibano. Eu falei há pouco, tanto com Cida Ramos quanto com Luciano Cartacho, deputados estaduais que são pré-candidatos do partido aqui em João Pessoa e que esperam ter seus nomes escolhidos. Claro que o partido vai ter que definir um desses dois nomes, mas ambos já não esperam que o partido bata o martelo mais hoje, viu? Pode ser que haja um novo adiamento. Vamos primeiro ouvir o que disse aí o deputado estadual Luciano Cartacho com a expectativa dele para o desfecho dessa reunião de hoje da Executiva Nacional do partido para essa definição das eleições de 2024. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da CBN. Na realidade, a gente ainda não tem uma confirmação se João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro e Curitiba entrarão na pauta do diretório da Executiva Nacional no dia de hoje, ou se ficará para a próxima sexta-feira. O fato concreto é que essa semana será decidido e nós estamos extremamente confiantes. Meu nome está posto para a cidade de João Pessoa, para o partido, como pré-candidato a prefeito da nossa capital, com o objetivo de vencer as eleições, governar bem a cidade, melhorar a vida do povo. Eu acredito que essa é a missão que nós temos, que a gente tem um potencial grande para vencer essas eleições. E acredito que essa decisão tem que sair realmente esta semana, ou hoje ou na próxima sexta-feira, porque nós já entramos no mês de maio, os outros pré-candidatos estão todos já aí com as pré-candidaturas lançadas, e o PT precisa ter essa clareza, essa definição, porque realmente é uma possibilidade real, concreta e objetiva de que possamos vencer as eleições na cidade de João Pessoa. Forte abraço a todos. O PT segue perdendo tempo e isso, claro, favorece as outras pré-candidaturas. O prefeito Cícero Lucena, que busca a reeleição, mas também os outros pré-candidatos que já se definiram, como Rui Carneiro do Podemos, Marcelo Quiroga do PL e os outros nomes aí já colocados também na disputa aqui em João Pessoa. Também conversamos com a deputada estadual Cida Ramos, que já não vê chances dessa definição acontecer hoje aqui na capital. Hoje a direção executiva do Partido dos Trabalhadores vai se reunir nacionalmente. Embora eu não acredite que hoje saia algum resultado sobre João Pessoa, porque nós temos 4 capitais nessa situação, né, de definição, que é Curitiba, João Pessoa, Recife e Rio de Janeiro. Eu penso que João Pessoa não será a prioridade hoje, mas continuo confiante, firme na nossa candidatura. Nós temos aqui um apoio grande da militância, dos filiados, das correntes políticas que atuam dentro do PT, dos setoriais do partido, praticamente todos os setoriais. Então, estamos confiantes que a direção nacional, quando se debruçar sobre o caso de João Pessoa, indique a nossa candidatura, que é a única hoje existente no partido. É importante o ouvinte saber que a direção executiva está para decidir sobre candidatura própria, no caso a nossa, ou aliança. Tá aí a palavra da deputada Cida Ramos, que se considera a única candidata do partido, já que Luciano Cartacho anteriormente havia desistido da pré-candidatura por conta daquela definição, daquele instrumento de escolha que seriam as prévias, mas depois o partido mudou e agora essa definição caberá à Executiva Nacional e Luciano Cartacho voltou a se colocar aí como um dos pré-candidatos. Lembrando que quais são os nomes já colocados aí nessa disputa pela Prefeitura de João Pessoa. Temos os nomes de Celso Batista, do PSOL, do prefeito Cícero Lucena, como eu já havia mencionado, pelo Progressistas, que vai para a reeleição, de Marcelo Quiroga, do PL, e do deputado Rui Carneiro, pelo Podemos. Esse é o cenário e claro que a gente seguirá acompanhando as definições das eleições aqui em João Pessoa. Carla. 10h13, mudando de assunto agora. João, o prefeito de Patos, Nabor Vanderlei, decidiu demitir um servidor por suspeitas de irregularidades no recebimento de impostos.
Pois é, Carla, foi demitido, afastado do serviço público o servidor Mirélio Alves, que comandava a Secretaria de Tributos do município de Patos. Essa decisão de Nabu Vanderlei aconteceu após o surgimento de denúncias relatando que os impostos que deveriam ser arrecadados pelo município não estavam chegando nos cofres públicos. Havia a cobrança de imposto, o pagamento das taxas, mas o dinheiro, no fim das contas, estava se perdendo no meio do caminho. E aí foi aberto um processo administrativo disciplinar que identificou esse servidor, Mirélio Alves, que era o secretário, na época, de tributos do município, como possível responsável por essa suposta fraude. E aí Mirélio acabou sendo afastado e demitido, foi afastado no início do ano e agora demitido nesse ato publicado pelo prefeito Nabu Vanderlei. As estimativas são estratosféricas, né? A prefeitura estima que cerca de 20 milhões de reais deixaram de ir para os cofres públicos municipais durante esse período. Em nota, o ex-secretário Mirélio Alves disse que o procedimento administrativo disciplinar não identificou falhas em sua conduta, né? Identificou, sim, falhas no sistema de arrecadação do município de Patos. Ele disse que discorda da decisão do prefeito Nabu Vanderlei e que vai apresentar ali, se questionado pelo Ministério Público, esses esclarecimentos. Esses impostos eram ITBI, IPTU, ISS, que acabavam não chegando, de acordo com a prefeitura, aos cofres municipais. A gente tem uma fala do secretário de administração do município de Patos, onde ele explica justamente o que é que foi apurado e como se deu essa decisão do prefeito Nabu Vanderlei em demitir o Mirélio Alves. A demissão do servidor Mirélio Alves se deu através de um processo administrativo disciplinar, no qual foi aberta após a realização da auditoria interna na Secretaria de Receita do município de Patos. Na presente auditoria interna, constatou-se que houve a baixa manual de vários débitos dos contribuintes patoenses. Nessas baixas manuais, foi constatado que não houve um processo administrativo correto que pudesse originar essas baixas. E também foi constatado que os valores não chegaram às contas do município. Nesse momento, através do processo administrativo disciplinar, foi apurado todas as informações trazidas na auditoria interna, bem como, por determinação do prefeito Nabu Vanderlei, todos os autos do processo foram encaminhados para o Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do Estado, para que esses órgãos de fiscalização possam verificar possíveis condutas criminosas e de improbidade administrativa. Tá aí, Carla. Esse é o secretário de administração do município de Patos, o Francivaldo Dias. Como ele disse no final aí, esse material foi encaminhado para o Ministério Público, porque essa decisão de Nabu, ela é restrita à esfera administrativa. Houve o processo disciplinar e depois a demissão do servidor Mirélio Alves, mas do ponto de vista criminal e da improbidade administrativa, é preciso que o Ministério Público passe a apurar esse caso. E é extremamente necessário, né? Já que a gente está falando aí de indícios de que cerca de 20 milhões de reais deixaram de ser arrecadados pelos cofres municipais lá de Patos, no sertão do estado, um município que até bem pouco tempo passou por uma instabilidade e uma crise financeira gigantesca. Se recuperou agora, mais recentemente, após a primeira gestão atual do prefeito Nabu Vanderlei, mas até bem pouco tempo vinha enfrentando instabilidade política após uma decisão judicial que afastou o ex-prefeito Dinaldinho. Depois, na sequência, vieram 4 ou 5 prefeitos temporários que assumiram os mandatos, mas depois deixaram. Isso provocou uma série de dificuldades no município. Agora, mais esse problema a ser resolvido, esses cerca de 20 milhões de reais que, segundo a prefeitura, não chegaram lá, no fim das contas, aos cofres públicos. Um trocado, né? Eita, João. É uma situação que precisa de aprofundamento. A investigação precisa ser aprofundada, principalmente pelo Ministério Público e outros órgãos de fiscalização, porque o que se tem até então é uma apuração administrativa, né, da Prefeitura, que não tem a mesma expertise que tem, por exemplo, o Ministério Público para apurar esse tipo de situação.
João, e mais um prefeito paraibano acabou condenado por lixão a céu aberto. Carla, é o segundo aqui da Paraíba a ser condenado por esse mesmo motivo, né? Dessa vez o prefeito de Cajazeirinhas, que fica no sertão do estado, o Francisco de Assis Rodrigues, acabou sendo condenado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba a 1 ano e 6 meses de detenção. Isso porque, segundo o Ministério Público, o prefeito afirmou um termo de não persecução penal em 2019, há 5 anos atrás, se comprometendo em resolver o problema do lixão da cidade, mas o problema não foi resolvido. É impressionante como alguns gestores aqui do estado são negligentes quando o assunto é proteger o meio ambiente e acabar com situações como essa, como é o lixão a céu aberto. A legislação que trata desse tema é muito antiga. Ela previa, inclusive, que em 2014 todos os municípios brasileiros já tivessem colocado um fim nesses lixões. Mas ainda hoje, é o caso específico de Cajazeirinhos, onde o Tribunal de Justiça condena um prefeito, um gestor, por durante esse período inteiro não ter colocado um ponto final nos lixões. Recentemente foi o prefeito de Cuité, não sei se você lembra, o Charles Camaraense, que também foi condenado no tribunal por conta de manter o lixão a céu aberto no município de Cuité. De acordo com a prefeitura, a assessoria jurídica do prefeito, durante esse processo, argumentou que a prefeitura está tentando solucionar o problema, já contratou inclusive a empresa para destinar de forma correta os resíduos sólidos. Agora, primeiro que o argumento não se sustentou, porque numa diligência um oficial de justiça constatou a existência do lixão. E depois, é uma desculpa para lá desfarrapada, você depois de mais de 10 anos tendo que resolver um problema, o prefeito Francisco de Assis está no seu 2º mandato já, então depois de anos o município ainda não conseguiu efetivamente colocar um ponto final e, segundo o Ministério Público, esses resíduos sólidos, o lixo produzido por Cajazeirinhas estava continuando sendo colocado lá no lixão, o que é terrível para o meio ambiente, é terrível também para a saúde pública, porque o lixão não é um problema somente do meio ambiente, é um problema também de saúde, na medida em que você coloca em risco ali as pessoas daquela comunidade, pela exposição dos produtos diversos e, sinceramente, essa é uma pauta que o tribunal precisa continuar batendo e condenando esses gestores que são ineficientes, que são negligentes, que são até irresponsáveis ao não colocarem um fim nesses lixões. Não era nem para a gente estar falando disso a essa altura, né, pois é. João? Era para estar tudo resolvido. É uma irresponsabilidade um sem desleixo. tamanho, desleixo completo com a administração pública, com a saúde das pessoas e principalmente com o meio ambiente. João Paulo Medeiros, obrigada. Até mais. Até já já. 10 horas e 21 minutos, intervalo, e a gente volta já já. CBN, a rádio que toca notícia. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Granfer, faz que nem Granfinho. Granfinho é o cara que vive na obra e sempre utiliza a melhor ferramenta. Tem disco de corte e solda de sobra, com a qualidade Granfinho não esquenta. A Granfer é completa, quem compra confirma. O que a gente precisa encontra por lá. De tudo é suprido e bem atendido, o Granfinho falou. Vou na Granfer comprar. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Granfer, faz que nem Granfinho. Estrada de Cabedelo, quilômetro 12. A vida é feita de conexões. Publicidade é conexão. Aqui a sua ideia ganha vida. Publicidade em ônibus, em penas e tudo mais que você precisa para divulgar a sua empresa no mercado e gerar conexões com seus clientes. Caju Conecta, a maior e melhor empresa de publicidade da Paraíba. Ligue e peça seu orçamento. 83-99922-2273. Acesse nosso Instagram, @Caju Conecta. O transporte público de João Pessoa segue em evolução. O Cintura entregou 20 ônibus totalmente climatizados, circulando pelos principais bairros da cidade. Esse é o Geladinho, um presente para João Pessoa. Os novos ônibus possuem tecnologia de ponta, são acessíveis e 80% menos poluentes, e com Wi-Fi grátis para você se conectar durante a viagem. Essa é a experiência exclusiva do Geladinho Unitrans Prime. A tecnologia, inovação e a qualidade que João Pessoa merece. Para-brisa, para-choques, lanternas e faróis, para carro nacional e importado. Preço baixo
excelentes condições de pagamento, atendimento é bom demais. Na Autopeças Barbosa, toda semana tem promoção e lataria é com quem tem tradição. Autopeças Barbosa, lataria é com quem tem tradição. Em João Pessoa, na Rua Barão do Triunfo. Loja também em Campina Grande. Saiba mais com o Hospital Visão. Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes auxilia na prevenção de doenças que causam o aparecimento de lesões oculares, como é o caso da DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Portanto, não exagere na alimentação. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. O Hospital Visão é referência no diagnóstico e tratamento das doenças oftalmológicas. Somos o primeiro da Paraíba a conquistar o selo nível de excelência em acreditação hospitalar. O Hospital Visão evoluiu e hoje realiza cirurgias em 3D, guiadas por inteligência artificial, com planejamento digital e equipamentos de última geração. Hospital Visão, há 10 anos cuidando da saúde dos seus olhos. Bairro Expedicionários, Shopping Pátio Altiplano e Shopping Live Mall. Responsável técnico Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. CBN João Pessoa. – 10h25. Giro de notícias. Esta quarta-feira é a data limite para quem precisa regularizar serviços eleitorais, como cadastramento de dados biométricos, emissão de primeira via do título de eleitor, alteração e regularização cadastral. A partir de 9 de maio, o cadastro eleitoral estará fechado para a organização da logística de votação das eleições 2024. A Central de Atendimento ao Eleitor de João Pessoa está atendendo com uma equipe ampliada no Espaço Cultural José Lins do Rego. O horário de funcionamento do posto é das 8 da manhã até às 7 horas da noite. De acordo com a Justiça Eleitoral, a mudança temporária de local de atendimento da Senatel de João Pessoa foi para garantir mais agilidade, conforto e segurança para o eleitorado paraibano. Ontem, uma árvore caiu em cima de um carro onde estava uma família. Foi na Lagoa, aqui no centro de João Pessoa. Imagina o susto aí, hein? Quem conta pra gente é Alisson Correia. A árvore caiu perto das paradas de ônibus que ficam no Parque da Lagoa e fechou uma das vias do transporte público. Além disso, ela caiu sobre o carro de uma família. Felizmente, não houve feridos. Erasmo Rodrigues, dono do carro atingido, falou sobre o susto. Estava descendo aqui do shopping, aí decidi parar aqui no sinal que estava fechado. Inclusive, estava bem esquisito, né? Eu estava até pensando em passar direto. Só que aí, na hora que parei, caiu a árvore em cima do carro. Graças a Deus não teve ninguém ferido, não. Fiquei até travado durante alguns segundos, porque eu não sabia nem o que fazer, né? Mas, enfim, saí do carro, tá tudo tranquilo, graças a Deus não teve ninguém ferido, então tá bom, só danos materiais mesmo. O pessoal ajudou na hora que foi pra só abrir a porta, abriu, a gente saiu e eu tô aqui até agora, só esperar mesmo. O Corpo de Bombeiros participou da operação para a remoção da árvore, como explica o Cabo de Jesus. Nos últimos meses a gente teve um aumento, né? Devido à grande quantidade de chuva que teve alguns meses atrás. E nós tivemos várias ocorrências onde algumas árvores caíram, né, em via pública e a gente teve que ser acionado. Mas graças a Deus, nenhuma dessas ocorrências tivemos vítimas fatais. A recomendação que o bombeiro dá é que acione, caso aconteça alguma ocorrência dessas naturezas, que o bombeiro seja acionado via 193, informe a natureza da ocorrência para que a equipe especializada venha, né, fazer o atendimento. Caso tenha alguma vítima que precise de auxílio, de ajuda médica, a gente vai fazer a condução dessa vítima até o hospital de referência, dependendo da natureza e da gravidade da ocorrência. Jair Soares, diretor de paisagismo da SEDURB, explica por que a árvore pode ter caído. Foi apodrecimento de raiz, em virtude de asfixia. Ou seja, é algo que é imprevisível da gente conseguir identificar. Ou seja, se você perceber hoje, as árvores que estão propriamente nessa área de cimento, a raiz não tem como crescer, não tem como se desenvolver. Mas a gente tem feito um trabalho permanente de monitoramento, de intervenção de poda para evitar situações como essa. O que a gente pede à população é que continue, na verdade, nos alertando, nos encaminhando demanda, que possa estar justamente direcionando para que a gente faça um estudo mais aprofundado sobre isso. Reportagem, Alisson Correia. 10 horas e 28 minutos.
A Festa das Neves deste ano terá entre as atrações o padre Reginaldo Manzotti. A contratação do religioso para o evento foi publicada no Diário do Município e confirmada pela Funjop. Conforme o documento de contratação, o show de Reginaldo Manzotti deve acontecer no sábado, 27 de julho, no Parque Solange Lucena, Lagoa. A programação oficial da Festa das Neves, com a grade completa de atrações confirmadas, ainda será divulgada. Estão abertas as inscrições para o edital de apoio financeiro a quadrilhas juninas de João Pessoa, que vão se apresentar durante o São João 2024. De acordo com a Fundação Cultural de João Pessoa, o valor destinado será de R$ 553 mil. As inscrições acontecem pela internet na plataforma JP Cultura até o dia 17 de maio, hein? Os representantes das quadrilhas juninas devem preencher um formulário e enviar a documentação exigida. O resultado será divulgado até o dia 5 de junho. Conforme o edital disponível no site da Prefeitura, 2 grupos de quadrilhas juninas serão contemplados. O grupo A poderá ter até 10 propostas, com prêmios individuais de 30 mil, enquanto o grupo B poderá ter 11 propostas, com premiações de R$ 23 mil para cada. As quadrilhas selecionadas para receber o apoio financeiro devem se apresentar entre 3 de junho e 31 de julho de 2024. 10h29, daqui a pouquinho tem aquela nossa paradinha, né, de meia em meia hora para as notícias nacionais e internacionais do repórter CBN. Certamente vamos saber mais alguma coisa sobre as tragédias, a tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Então, depois a gente volta e aí vamos seguir com as notícias locais. A gente tem informações sobre abastecimento, combustíveis, como é que estão os preços, será que o preço segue a lógica de perto do porto, longe do porto, perto de ter acesso, né, do transporte chegar ou não? Nem sempre essa lógica é cumprida. Então a gente vai saber o que está acontecendo e como é que estão os preços do combustível, dos combustíveis aqui na Paraíba. 10h30 em ponto, repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 6 de maio de 2024. O número de mortos em razão das chuvas no Rio Grande do Sul subiu para 83. A informação está no boletim divulgado nesta manhã pela Defesa Civil. 111 pessoas estão desaparecidas e 276 ficaram feridas. Mais de 141 mil moradores estão fora de casa e 345 dos 496 municípios gaúchos registram algum tipo de problema. Ao todo, 850 mil pessoas foram afetadas. A defesa do condutor do Porsche, que matou um motorista de aplicativo num acidente de trânsito em São Paulo, entrou com um pedido de liberdade para o cliente no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. O STJ ainda não analisou a solicitação. Fernando Sastre Filho é considerado foragido pela Secretaria de Segurança Pública desde sábado. O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva dele na sexta-feira. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o futuro da Europa vai depender da capacidade de manter as relações com a China de maneira equilibrada. Ele deu a declaração no começo de uma reunião com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Nesta segunda-feira, o francês recebeu o presidente chinês Xi Jinping. A visita prossegue até amanhã, quando serão celebrados os 60 anos das relações diplomáticas entre os dois países. A Bolsa de Valores de São Paulo para praticamente estável, com 128.453 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,27%, negociado a R$ 5,083. O euro vale R$ 5,483, elevação de 0,47%. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Onde há Vida, Apvida Notre Dame Intermédica. CBN João Pessoa. 10h33. Quem abastece o carro em João Pessoa e viaja para Campina Grande já deve ter percebido que aqui na capital o combustível é mais caro do que em alguns postos no caminho para a Rainha da Borborema e outras cidades do interior do estado. Esse fato gerou questionamentos de motoristas que se perguntam o que é que causa essa diferença. Herbert Araújo foi tentar entender isso e agora tem essa missão de explicar para a gente. Oi, Herbert. Oi, Carla. Olha, o preço do litro da gasolina aqui em João Pessoa, de acordo com o último levantamento feito pelo Procon, ele oscila aí entre R$ 5,64 e R$ 5,89. Mas teve o nosso ouvinte, o Alex, que disse que faz sempre o trajeto João Pessoa-Campina e também o trajeto João Pessoa-Recife. E encontrou uma diferença no valor do combustível em postos justamente nesse trajeto. Vamos ouvir o que ele disse. Em alguns postos eu vi a diferença entre 9 e 11 centavos nos trechos entre Café do Vento e aquela área ali depois da entrada de Ingá. Essa diferença se dá em relação aos postos da capital. É preferível abastecer muitas vezes no decorrer do percurso do que dentro da capital. Isso eu falando da BR-230 sentido Campina. Já sentido Recife na 101, a gente tem aí também uma oscilação muito boa na área ali depois da pousada do Conde. Pois é, a gente foi atrás do Omar Hamad, que é o presidente do sindicato que representa os postos de combustíveis, né? E ele disse que essa diferença de preço é justificável. Muitas vezes a gente pensa, mas o posto aqui em João Pessoa é bem perto de Cabedelo. Cabedelo é quem recebe o combustível, o frete é menor, mas ele explicou que não é bem assim. Quanto é o custo operacional de um posto lá em Café do Vento e quanto é o custo operacional de um posto em João Pessoa? Um ponto já é esse. Essa diferença, porque está perto de Cabedelo, o frete também não corresponde a porcentagem de carregador na composição do preço. Está certo que paga um frete mais caro, mas isso não quer dizer nada, entendeu? A representação na composição do preço, porque está mais perto, porque mais longe. Os custos da capital são bem mais caros do que o interior. Às vezes o interior está mais barato, às vezes o interior está mais caro. E isso aí é mercado, isso é simples. E graças a Deus que está desse jeito, saudável, né? Porque se fosse tudo igual, aí não estava a mesma conversa, né? A superintendente do Procon Estadual, Kessia Liliana, lembrou que o mercado de combustíveis é livre e que aqueles aumentos que são considerados abusivos é que podem ser combatidos. Ele pode tanto solicitar as notas fiscais, lembrando que os postos de combustível ele tem que colocar os preços de antes na tabela, que é lá, para que o consumidor compare, como também ele pode entrar em contato com o órgão de proteção e defesa do consumidor mais próximo, para que a gente exatamente envie a fiscalização. Através da nota fiscal, a gente possa comprovar se houve o aumento acima da média que aquele posto geralmente praticava e a gente possa instaurar o devido processo legal. Como é bem colocado, o preço ele é livre. Então, os estabelecimentos eles podem cobrar aquela margem de lucro que geralmente eles praticam. No entanto, para que ele faça um aumento exagerado, ele teria que ter uma justificativa para isso. Pois é, de uma forma ou de outra, o consumidor ele precisa ficar de olho em oscilações bruscas, né, no valor dos combustíveis. É isso, Herbert Araújo. Obrigada. Até mais. Até. Olha para um lado, olha para o outro, não tem o que fazer, né? No fim das contas, é isso que acontece. Estava aqui João lembrando para a gente do tempo, João Paulo Medeiros, do tempo que a gasolina, os combustíveis, de uma maneira geral, custavam menos em João Pessoa do que em Campina. Então, Carla, me surpreende esse argumento apresentado pelo representante dos postos de combustíveis aqui de João Pessoa, porque não faz muito tempo, acho que talvez ali 3, 4 anos no máximo, que o preço do combustível da gasolina aqui em João Pessoa era menor que o de Campina Grande. Eu lembro que eu morava em Campina e sempre que vinha a João Pessoa abastecia e enchia o tanque aqui, porque aqui era mais barato.
Então, se esse argumento do custo operacional do posto, né, o valor pago aos funcionários, etc., não vejo como explicar, porque, ora, se antes a gente tinha um preço mais barato aqui do que em Campina, e agora o interior está vendendo mais barato, então o custo continua o mesmo do posto operacional, né? Enquanto as distâncias de deslocamento continuam menores aqui para João Pessoa, já que nós estamos mais próximos de Cabedelo. Eu tive no Sertão até recentemente e é impressionante. Em alguns pontos do Sertão, lembro bem de Junco do Seridó, por exemplo, a gasolina estava R$ 5,44 a última vez que passei. Na semana anterior estava R$ 5,38. Ou seja, o valor bem menor, bem mais acessível do que o praticado aqui em João Pessoa, né? Que é do lado do porto. Eu acho que essa diferenciação realmente precisa ser bem analisada aí por parte dos órgãos de fiscalização. Como a superintendente do PROCON explicou, os aumentos repentinos eles precisam ser justificados e justificativas plausíveis, né? Não dá para você dizer somente que é o custo operacional, mas sim, e porque antes João Pessoa tinha o mesmo custo operacional supostamente maior do que o interior do estado e a gasolina aqui tinha um preço menor. E agora não dá mais. Pois é. João Paulo Medeiros, obrigada. Até mais. 10h39. Uma série de reportagens publicadas no Jornal da Paraíba explica quais são os desafios do mercado de trabalho para os profissionais das gerações X, Y e Z. Você sabia que há prioridades e propósitos específicos em cada faixa etária? Para entender mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com a jornalista Yara Alves, de Campina Grande, que é a autora dessa série de reportagens. Oi, Yara, bom dia. Oi, Carla, muito bom dia para você e para todo mundo que está ouvindo a CBN. Estou muito feliz em poder trazer esse material do jornal aqui para a CBN. Esse material está ótimo, super interessante, muito esclarecedor. E aí eu te pergunto como surgiu essa ideia, tem a ver com o Dia do Trabalho, não é? E tudo que envolve essa temática. Qual é o objetivo dessa série de reportagens? É exatamente isso, Carla. A gente pensou em fazer uma série em alusão ao Dia do Trabalho, né, que foi na semana passada, e que é um dia para descansar, para comemorar, mas também para refletir. E nesse caso, a reflexão que a gente buscou foi exatamente a do autoconhecimento desse trabalhador. E de que forma a gente fez isso? Mostrando qual o perfil, quais as principais características dos profissionais de cada geração, como você falou, a X, a Y e a Z. Você, Carla, sabe em qual geração dessa se encaixa? Eu estou na geração X, porque eu já li as reportagens. Tem gente Muito que não bem, sabe ainda, acertou. inclusive, né, Yara, onde se encaixa, né? Qual a sua geração? E aí é importante também como informação isso para as pessoas. Pois é, Carla, pelo que eu conheço da sua trajetória, acredito que você seja uma profissional leal ao seu trabalho, que seja experiente, compartilhe conhecimento e também, naturalmente, tenha um espírito de liderança, né? E essas características são muito fortes da geração X, como você falou. Muito bem. E aí a geração X é para quem nasceu entre 65 e 80 e quanto? 81. 81, é a minha geração X. Aí tem a geração Y, que é do pessoal de 81 até? Até quase os anos 2000 já. João Paulo Medeiros E está daí nessa, pra João? frente. Porque ele está se balançando aqui, querendo saber. João Paulo é pré-histórico. Eita, Yara. ela disse que você é pré-histórico, João. Não, Yara, eu tô na geração Y, certamente. Nasci em E- 86. Não, João, você está na X, da X para trás. E a geração Z? A geração G, né, a geração Z, ela já é dos profissionais mais novos, com certeza você convive com profissionais dessa geração. Letícia, por exemplo, da CBN Campina, ela já é geração Z, uma geração de profissionais bem mais jovens, que é quem está entrando no mercado de trabalho agora. Muito bem. E observar, Yara, as prioridades e propósitos específicos para cada perfil relacionado à faixa etária é crucial para o sucesso profissional? Olha, Carla, isso é importante demais.
tanto para o profissional quanto também para a empresa. A gente sabe que o trabalho ocupa parte do nosso dia, né? Boa parte do nosso dia, da nossa rotina. E imagina você passar 8 horas, por exemplo, em um trabalho que você não gosta, ou trabalhar apenas pelo dinheiro. Seria uma tortura. E quando o que a gente quer está alinhado com o que a empresa quer, aí é outra história. A gente constrói benefícios para os dois lados. E, além disso, é muito também importante haver uma diversidade dessas faixas etárias no mercado, nas empresas, porque cada geração tem qualidades e uma vai complementando a outra, até que se formem equipes bem completas. E quem são os personagens que você escolheu para essa série? Olha, na reportagem sobre a geração X, a gente mostra a experiência da Kilma Silene. Hoje ela é gerente financeira de uma fundação que desenvolve soluções na área de tecnologia e também de educação aqui em Campina Grande. Mas antes disso, a Kilma começou como estagiária, depois se tornou assistente administrativa e contadora. E detalhe, viu? Esse é o primeiro emprego dela, onde ela já está há mais de 30 anos e também onde ela pretende se aposentar. Legal, né? É muito raro a gente ver um caso assim hoje em dia. Já sobre a geração Y, na CBN, os ouvintes conhecem muitos exemplos da geração Y, né? A gente tem a Maiara, tem o Caio, aqui em Campinas a gente tem a Carol, todos eles da geração Y. Nessa reportagem, a gente conta a história da Aísala Renata. Ela é professora de educação infantil e deixou 2 empregos anteriores em outras áreas para viver o sonho de estar em sala de aula, né? Bem legal a forma com que ela enxerga o trabalho dela e se sente realizada com ele. E, por fim, a gente traz a geração Z, formada por profissionais bem mais jovens, como eu falei, que entendem muito sobre tecnologia e buscam respostas e soluções para tudo ali no dia a dia. Nós conversamos para essa reportagem com a Johanna. Ela é engenheira de software e se encaixa perfeitamente nessas características. Para completar as 3 reportagens, a gente conversou com a coordenadora de recursos humanos, a Juliana Cardoso. Ela explicou quais são as características que os profissionais das gerações X, Y e Z que estão em busca de emprego ou de uma promoção devem levar para um processo seletivo, né? E a gente vai escutar um trechinho do que ela falou agora. São dicas de ouro. Falando um pouquinho da X, quem são essas pessoas? São as pessoas que nasceram entre os anos de 1960 e 1980 e que viveram muitas mudanças econômicas, sociais, políticas, tecnológicas. Foram as primeiras pessoas a terem contato com o computador e com a internet no mundo corporativo. E falando desse embate, né, de etarismo, muitas pessoas se perguntam como é que eu vou vender isso em um processo seletivo, de maneira positiva. As pessoas da geração X, elas têm muitos aspectos positivos. Entre eles, são pessoas que são muito leais aos objetivos da empresa, às demandas que lhes são dadas, são pessoas organizadas, são pessoas que fazem com muito afinco as suas atividades, então são pessoas que são especialistas naquilo que fazem. E algo que é bem interessante, que é um aspecto super positivo para levar em um processo seletivo. São pessoas que elas tendem a lidar com maior maturidade dilemas do mundo corporativo. Gerenciamento de conflitos, decisões mais difíceis, então são essas pessoas que são mais maduras. Então, se você é da geração X, você pode levar esses aspectos em uma entrevista de emprego. É isso, Carla. Ela falou sobre a geração X, mas também falou sobre a Z e a Y nas matérias que estão no Jornal da Paraíba. Muito bem, quem quiser conferir a série de reportagens é só ir lá acessar o Jornal da Paraíba, vale muitíssimo a pena. Yara Alves, muito obrigada, um ótimo dia, ótima semana para você. Sou eu quem agradece, para você também, Carla, foi um prazer. Prazer foi nosso, 10h47. Vamos de imposto de renda? Vamos embora, imposto de renda, porque o prazo está acabando, E você, já fez a sua declaração? Imposto de renda, com Felipe Crisanto. Na coluna Imposto de Renda de hoje, Felipe Crisanto fala sobre a tributação sobre a renda do empresário e do microempreendedor individual. Olá, Carla. Iremos falar sobre a tributação, sobre a renda do empresário e do MEI. Primeira perguntinha que muitos têm dúvida. Qual é a diferença de Prolabore
e distribuição de lucro. Toda empresa, quando tem lucro, quando tem sobra, ela pode distribuir para os sócios. E esses lucros, essas sobras, esses dividendos não são tributados pelo imposto de renda. Já o Prolabore se caracteriza como um salário para o sócio, administrador ou diretores. E o Prolabore é sim tributado pelo imposto de renda. Os lucros distribuídos desproporcionalmente, tá, para os sócios, pode ser considerado salário? Não. Os lucros, na verdade, distribuídos proporcionalmente, eles não são tributados do imposto de renda. Contudo, tem que se observar se no contrato social está se permitindo isso e se tem outro requisito lá, como uma reunião de sócios, que é interessante, ou outros que venham a ser postos no contrato. Tem que cumprir tudo isso, sob pena da Receita considerar uma parte deles, sim, como tributáveis pelo imposto de renda. O que seriam os benefícios indiretos recebidos pelos administradores, diretores e gerentes? Sobre eles incide imposto de renda? Sim, o salário direto, por exemplo, é o diretor, o sócio, o gerente, o administrador utilizar o cartão de crédito da empresa para pagar anuidades escolares, para pagar clubes, associações, para pagar despesas incorridas com aluguel, veículos, tudo isso de uma maneira que acaba confundindo a pessoa jurídica com a pessoa física, ou seja, quando se utiliza dinheiro da pessoa jurídica para pagar questões pessoais dos sócios, isso daí é considerado salário direto e deve sim ser levado à tributação. O microempreendedor individual é tributado como pessoa física ou pessoa jurídica? É tributado como pessoa jurídica e também como pessoa física. Isso o microempreendedor deve prestar atenção. Vamos lá. E como seria isso, Felipe? O microempreendedor é aquele que recebe, está caracterizado como e recebe até 81 mil no ano. A partir daí existe uma parcela isenta e uma parte que é tributável na pessoa física. Então, se ele recebeu mais do que o limite de isenção, tá? Ele vai estar obrigado a declarar. Mas como eu chego e como eu fico sabendo se eu ultrapassei esse limite de isenção, se eu sou microempreendedor? Primeiro passo, tem que calcular ao microempreendedor o lucro evidenciado do seu negócio. Tem que pegar a receita total bruta anual e subtrair todas as despesas, água, luz, telefone, compra de mercadoria, aluguel. O segundo passo, ele tem que calcular a parcela isenta, porque existe uma parcela isenta, ou seja, a fração de sua receita que não será tributada. Então, se ele é comércio, indústria, transporte e cargas, 8%. Se é transporte de passageiros, 16%. E serviços em geral, 32%. Quarto passo, ele tem que calcular a parcela do lucro e, para isso, ele tem que pegar o lucro evidenciado, que é aquele valor da receita bruta menos as despesas, tá? E subtrair da parcela isenta. A partir daí, ele tem que ver se recebeu, né, se esse valor que sobrou está acima do limite de isenção da pessoa física. Se tiver acima, ele está obrigado a declarar. Se tiver abaixo, ele é isento na pessoa física. Obrigada, Felipe Crisanto. 10h51, intervalo rapidinho e a gente já volta. CBN João Pessoa. Oferecimento Onde há Vida. Apivida Notre Dame Intermédica. A saúde integral começa pelos cuidados com a boca. Temos dentistas credenciados no país prontos para cuidar da sua saúde bucal, com planos odontológicos a partir de R$ 32,00. E esses cuidados vão se transformar em sorrisos de ponta a ponta. Ligue 0800 284 9131. Onde há vida, Apivida Interodonto. ANS 368253. RT Dr. Roberto Edilson Meirelles Passos Neto. CRO CE 3789. ANS 359017. RT Dr. Ronaldo Shigeo Kazihara. CRO SP 70711. Está com o nome sujo? Não está conseguindo crédito? Se você está nessa situação, a Mega Brasil faz a retirada do seu CPF ou do CNPJ da sua empresa nos órgãos de proteção ao crédito. A solução ideal para ter seu nome limpo e elevar seu score. Tudo dentro da lei. E mais, você já sai com o cartão multibenefícios iFood aprovado. Ligue
Liga agora, 0800 404 7474 e volte a ter crédito no mercado. Ligue 0800 404 7474. Instagram, @Mega Brasil Associados. Em João Pessoa, com a volta do programa Pão e Leite, mais de 40 mil pessoas estão sendo beneficiadas. Todos os meses, milhares de famílias recebem um auxílio de R$70 para complementar a feira com produtos alimentícios adquiridos em estabelecimentos comerciais cadastrados no programa. Com essa ajuda de custo, você compra um arroz, compra um feijão, compra um macarrão, compra um óleo. Não é só o pão e o leite. Aí ele chega bem na hora da necessidade mesmo. Ela ajuda demais nas contas. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Scrooge, essa batata tá demais. Tá demais. Tá muito mais crocante. Scrooge tá demais. Tá muito mais gostosa. Scrooge tá demais. Essa batata tá. Essa batata tá. Essa batata tá demais. Tá demais. Scrooge, a batata da São Brás. Chega mais, prova aí. Scrooge, essa batata tá demais. CBN João Pessoa. 10h54. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Oi, Ju, bom dia. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Lu. Bom dia para você que está aí do outro lado acompanhando a gente. A gente teve jogos importantes ontem envolvendo os times paraibanos, né? Vamos começar falando da Série D, 13 e Souza. Isso, 13 e Souza fizeram ontem, digamos assim, uma reedição das semifinais do Campeonato Paraibano, né? Mais uma vez, 13 e Souza se enfrentaram na temporada, dessa vez pela Série D do Campeonato Brasileiro, né? Na segunda rodada da Série D. E diferente do que aconteceu há pouco mais de um mês na semifinal do Paraibano, dessa vez deu 13. O 13 venceu por 2-0 o Souza lá no Amigão, partida que rolou ontem, com a torcida do 13 fazendo a festa que já é conhecida, comparecendo, indo até o estádio para dar força ao Galo, e o que se viu foi o 13 de fato conseguindo aí fazer os 2 gols, e com destaque aí para o Thiago Alagoano, que marcou o dele, né? E além disso aí tá como um dos artilheiros da competição, especialmente na Série D aí no grupo A3, mostrando como esse reforço aí do Galo, principalmente nessa reformulação após o término do Paraibano, deu certo, né? Principalmente na questão ofensiva do 13, que era uma preocupação. O técnico Vaguinho se preocupou em ajustar melhor ao sistema defensivo, mas sem perder a potência que o Galo precisa ter para, de fato, conseguir ir bem na Série D, né? E trazer aí de volta para o torcedor aquela confiança que foi perdida, claro, por conta aí de dar adeus não só ao Paraibano, mas também à Copa do Nordeste. Como é que ficou a classificação? Bom, o 13 conseguiu agora ser líder isolado, principalmente aí, pelo menos no grupo A3, que é o grupo de 13 e Souza, tem 6 pontos conquistados, América de Natal está na vice-liderança, Iguatu em terceiro, e temos o Maracanã em quarto, tá? Então, assim, esse é o G4 do grupo A3. O Souza tá apenas em sexto, com 1 ponto só conquistado. O 13 tirou aí invencibilidade de 11 jogos do Souza. E o Souza está vivendo já um momento mais de questionamentos agora por conta da falta de vitórias, né? E ontem a gente também teve Botafogo em campo pela Série C. Isso, Botafogo enfrentou o Remo ontem no Almeidão, um pouco mais de 2.200 torcedores estiveram por lá, ainda muito aquém do que a gente espera, né? Principalmente para o apoio ao Botafogo. E o Remo tá numa situação muito complicada na competição, e aí o Botafogo realmente foi dominante na partida, especialmente no primeiro tempo. As melhores chances foram do Botafogo. O Botafogo conseguiu marcar com o Pipico, que há um mês não fazia gols. Importante também para o centroavante voltar a marcar. E aí, com essa vitória, o Botafogo consegue aí manter uma regularidade na Série C. Tem mais partidas hoje pela Série C, mas como é que ficou a classificação? Como é que está até agora? Vamos lá. A gente tem alguns jogos adiados na Série C, muito por conta aí também
da questão no Rio Grande do Sul, né? Das partidas, pelo menos 3 partidas foram adiadas, temos só 2 jogos hoje, mas só para a gente deixar aí o torcedor com uma noção do que está acontecendo, o Atlético está em primeiro lugar e Botafogo e Figueirense estão empatados ali com 7 pontos, mais o Figueirense no segundo lugar e o Botafogo no terceiro, ainda no G8, então isso é importante para o Botafogo, se mantendo ali no G8, que é a zona de classificação da Série C, né? A gente tem as 2 partidas de hoje que podem mudar aí na classificação, os 3 jogos que vão ficar adiados, né? Por uma nova, no melhor momento, porque são jogos que envolvem aí times do Rio Grande do Sul, então precisaram ser adiados, né? Ou que aconteceriam no Rio Grande do Sul, ou que envolvem equipes do Rio Grande do Sul. Então, a classificação ainda vai ser mexida por conta dos 2 jogos de hoje e futuramente por conta desses jogos que ainda vão acontecer. No futebol feminino, hoje o VF4 entra em campo no Almeidão. Isso. Na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, o VF4 vai enfrentar o Recanto, que é um time... Recanto da Criança é o nome do clube. Que vai estar ali na Série A2, né? Aliás, estão na Série A2. É a 4ª rodada da Série A2. O VF4, que tem 3 jogos, tem 2 derrotas, somente uma vitória que foi dentro de casa contra a UDA. Então é uma situação delicada para as 2 equipes, que o Recanto também não está bem na competição. E aí o jogo acontece hoje de 3 horas da tarde no Almeidão. Então eu sei que é um horário que não é muito bacana, muito fácil de acompanhar, né? Porque, enfim, trabalho e tal. Mas quem puder dar essa força para as Panteras, que é o único representante da Paraíba na Série A2, né? Luta aí, quem sabe, por um acesso à elite do Campeonato Brasileiro Feminino, mas o VF4 chega também com um desfoque importante, a meia ofensiva Moretti, que foi uma das responsáveis pelo acesso no ano passado, anunciou que não está mais no VF4, né? Não explicou o que teria acontecido, só apenas se despediu do clube e é um senhor desfalque para as Panteras. No vôlei de praia, André e George conseguiram mais uma medalha. Isso. Terceiro lugar, medalha de bronze, antes mesmo de começar a etapa de Brasília, do Elite 16, faz parte do circuito mundial de vôlei de praia. O André e o George já tinham conseguido aí confirmar a sua participação nos Jogos Olímpicos, né? O Elite 16 é um torneio que tem muita pontuação para as equipes que estão nessa corrida olímpica. E aí, além da vaga antecipada para Paris, ainda conseguiram uma medalha de bronze em cima dos alemães, né, da dupla alemã. Foi 2-1, foi pro tie break, foi um jogo super emocionante. O Evandro e o Arthur conseguiram a medalha de ouro, conseguiram vencer os holandeses, né, que ficaram com a prata. E essa vitória do Evandro e do Arthur também garantiram a dupla a outra vaga que o Brasil tem direito no masculino no vôlei de praia. Então, além de André e Arthur, aliás, André não. Além de Evandro e Arthur, temos André e George representando a Paraíba. Tudo certinho já, com passaporte carimbado para Paris. E a Seleção Brasileira de Futebol de Cegos, que está treinando aqui em João Pessoa para as Olimpíadas, venceu o desafio internacional, nossa última. 4-0 em cima da França, e a gente tem muito orgulho porque temos pelo menos 5 atletas paraibanos na Seleção Brasileira de Futebol de Cegos. É isso. Valeu, Ju. Até mais. Tchau, gente. Até 11h01, vamos ao repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 6 de maio de 2024. Os temporais causaram prejuízo em 70% do Rio Grande do Sul. 345 dos 496 municípios gaúchos registram algum tipo de estrago. Ao todo, 850 pessoas foram prejudicadas. 850 mil pessoas foram prejudicadas. No momento, 443 mil clientes estão sem energia elétrica no estado e 163 trechos de rodovia apresentam bloqueios. Não é possível chegar a Porto Alegre pela BR-290. A estrada tem 8 pontos fechados na região metropolitana. Já o Aeroporto Internacional Salgado Filho deve ficar fechado até pelo menos sexta-feira. A estimativa é da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. A pista do terminal está completamente tomada pela água. O prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo, disse à CBN
que os trabalhos continuam focados no resgate de vítimas que permanecem isoladas nos pontos mais distantes e nas áreas ribeirinhas da cidade, sobretudo na Zona Norte. Ele afirmou que, apesar da melhora do tempo, o nível do Lago Guaíba deve demorar uns 4 dias para começar a diminuir. O governo federal quer aprovar até quarta-feira uma medida provisória para liberar dinheiro para o Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta. 1 em cada 3 crianças brasileiras está acima do peso. A informação faz parte de um estudo publicado no The Lancet Regional Health Americas. Participaram do trabalho pesquisadores de instituições como UFMG, UFPA, Fiocruz e Universidade College London, no Reino Unido. Os cientistas compilaram informações de 5.700.000 crianças de 3 a 10 anos que nasceram entre 2001 e 2014. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento Onde há Vida. Apivida Notre Dame Intermédica. Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar. Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia. Rede Farma. Juntinho com você em qualquer lugar. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Quinta-feira, dia 9 de maio de 2024, das 9h30 às 13h30. Jardim Oceania, João Pessoa. Nos seguintes endereços: Avenidas Governador Argemiro de Figueiredo, João Maurício, Ruas Antônio Batista de Araújo, Fernando Luiz Henrique dos Santos. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Onde há Vida, Apivida Notre Dame Intermédica. CBN João Pessoa. Apresentação: Carla Visani. 11h06, estamos entrando na terceira hora do CBN João Pessoa deste comecinho de semana, segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. Vamos juntos até o meio-dia com muita informação, nossas colunas e também a sua participação pelo nosso WhatsApp, 98132 4088. Vamos embora, que tem muita notícia ainda por aqui. CBN Universidade. O Farmácia Popular chegou aos 20 anos de fundação este ano, com mais de 22 milhões de brasileiros alcançados apenas em 2023, segundo o Ministério da Saúde. O programa surgiu para democratizar o acesso a medicamentos e hoje atende 11 tipos de doenças. Quem conta mais sobre isso são as estudantes de jornalismo da UFPB, Ana Vitória Lopes e Vitória Siqueira, no quadro CBN Universidade. Esse programa é muito importante para mim, porque se fosse para eu comprar medicamento todo mês, eu não ia ter condição de comprar medicamento para pressão todo mês. Aí eu enxergo com uma importância muito grande na minha vida. Criado em abril de 2004 e ampliado para as redes de farmácias privadas em 2006, o programa Farmácia Popular chega ao marco de 20 anos de fundação.
O objetivo principal é facilitar o acesso a medicamentos de atenção primária para todos os brasileiros, sem distinção de idade ou classe social. A advogada especialista quando o assunto é o programa, Ana Flávia Castro, pontua quais são os critérios para ser um beneficiário do Farmácia Popular. Basta ter a receita médica ou declaração em mãos, juntamente com o documento oficial com foto e CPF. Basta chegar no balcão da farmácia com essa documentação e você recebe o cliente, o paciente, ele recebe a medicação que está no elenco do programa Farmácia Popular. Com relação à receita, não importa se ela vem de uma unidade de saúde pública ou de um consultório particular, ou de um hospital particular, ou de um hospital público. O que importa é se o medicamento está no elenco do programa Farmácia Popular e ele precisa ser apresentado no balcão da farmácia juntamente com a documentação que eu mencionei. O depoimento que você ouviu no início dessa reportagem é da dona Nivane Vasconcelos. Ela tem 63 anos e é agente comunitária de saúde. Mora em João Pessoa e faz uso do losartana, indicado para hipertensão. O medicamento compõe o elenco de gratuidades do programa. Dona Nivane foi informada do direito à gratuidade por um profissional de uma unidade básica de saúde. Eu descobri através do posto de saúde, porque quando a gente faz tratamento pelo SUS, aí ela já dá a receita para a gente receber o remédio na farmácia. A gente pega a receita no próprio posto todo mês e recebe o medicamento. De acordo com o Ministério da Saúde, até dezembro de 2023, o Farmácia Popular havia alcançado mais de 435 mil paraibanos. Ana Flávia Castro ainda destaca quais itens são gratuitos. São medicamentos para 11 tipos de patologia, ou seja, 11 doenças, além de anticoncepcionais, fraldas geriátricas e para pessoas com deficiência. Recentemente, absorventes higiênicos foram incluídos na lista de itens gratuitos do Farmácia Popular, para as pessoas que atendem aos critérios exigidos. Ou seja, para a retirada dos absorventes, é preciso ter cadastro no CAD único, com renda per capita de até R$ 200, pessoas com vulnerabilidade social extrema, ser aluno de instituição educacional da rede pública ou pessoas em situação de rua. Além do mais, precisa estar na faixa etária de 10 a 49 anos. E no ano passado, os beneficiários do Bolsa Família passaram a ter direito a qualquer medicamento do programa sem pagar nada. Hoje, graças ao programa Farmácia Popular, milhares de pessoas podem ter acesso gratuito a medicamentos essenciais para o tratamento de doenças. Esses benefícios podem ser percebidos no tratamento adequado e na qualidade de vida das pessoas. Reportagem Ana Vitória Lopes. Produção Vitória Siqueira. A edição é de João Lucas Duarte e a direção é da professora Patrícia Monteiro. E com essa reportagem, o CBN Universidade encerra a 4ª temporada. Foram 63 produções até o momento. Os estudantes de jornalismo da UFPB entram de férias e voltam a produzir novos conteúdos a partir de junho. Todas as reportagens do quadro CBN Universidade estão no site cbnparaíba.com.br e no Espaço Experimental no YouTube ou então na sua plataforma de áudio preferida. Confere porque vale muito a pena. E para os estudantes da UFPB, boas férias. Voltem com tudo em junho, tá bom? A gente se encontra. Agora 11h11. Giro de notícias. Denise Delmiro por aqui, já vou mirando com a câmera aqui para nós. Ah, já está na câmera aberta, tá ótimo. Ótimo. Já está na câmera aberta, Denise por aqui, chegando com os destaques do JPB1, tem um destaque aqui separado já para a gente começar a conversar, que é do motorista da retroescavadeira envolvido em um acidente com uma van escolar no sertão do estado, e ele foi indiciado pela Polícia Civil. 2 estudantes morreram nesse acidente. Denise, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Carla, bom dia aos ouvintes da CBN. Pois é, Carla, um caso muito trágico, muito triste que a gente vem acompanhando. Esse acidente aconteceu no dia 22 de abril deste ano e aí havia a espera, né, do que iria acontecer nas investigações. E segundo as investigações, sim, esse motorista foi imprudente ao transitar com a retroescavadeira, né, essa máquina utilizada em obras, na rodovia. Estava parada lá na rodovia e, infelizmente, essa van com 10 estudantes acabou batendo. 2 morreram, um menino de 11 anos e um adolescente. E até hoje a cidade de Paulista, no sertão, não se recuperou dessa tragédia. Eu conheço pessoas de lá, inclusive, e elas disseram o quanto foi chocante
para todos. O acidente aconteceu na rodovia estadual que liga as cidades de São Bento e Paulista, né? Essa van era contratada pelos pais, uma pessoa de confiança, para levar essas crianças, esses estudantes de uma escola particular em São Bento e voltar para casa em Paulista. Todos os dias faziam esse trajeto e aí, infelizmente, isso aconteceu. O trator, né, estava parado no acostamento, só que quando a gente vê a foto, tem até no G1, se você quiser relembrar, e as imagens da época, mal tem acostamento. E aí a gente já aperta a questão do DER, já que é uma rodovia estadual, e é um comentário de muitos sertanejos, sabe, Carla? A falta de acostamento nas rodovias estaduais, assim, não tem espaço praticamente, e o acostamento é justamente uma forma de segurança, se o motorista precisar, né, encostar, se furar o pneu, acontecer algum problema. E a retroescavadeira, por mais que estivesse no acostamento, entre aspas, não tinha muito espaço para ela, então, de toda forma, à noite, a van acabou batendo e, infelizmente, tirou a vida desses 2 jovens, né, um menino e um adolescente, e a cidade de Paulista nessa tristeza toda ainda até hoje, mas aí é um alívio para a família essa questão da finalização da investigação, levando em conta que o motorista foi sim indiciado. O JPB1 de hoje vai avançar na questão do Rio Grande do Sul também, na tragédia por lá, nas fortes chuvas. A CBN também está acompanhando, né? Os bombeiros foram para lá hoje pela manhã, né? Os bombeiros paraibanos. E eu vou entrevistar ao vivo, no Jornal de hoje, um paraibano que mora lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, já há algum tempo, e que ele conseguiu se salvar por pouco, assim. Ele saiu logo do prédio onde ele morava, ele contou pra gente que percebeu que a água estava subindo, já estava faltando água no prédio dele, já estava faltando energia. Ele mora perto de uma rodoviária que já estava parada, então ele disse, opa, é melhor eu sair daqui. Então ele correu, saiu logo, é um jovem, vou conversar com ele, ele vai contar toda a experiência que ele passou e agora ele está de favor na casa de um amigo lá, e vai contar pra gente tudo que ele tem visto, né, dessa tragédia que está mobilizando aí todo o país, infelizmente, de que aconteceu por lá, muitos mortos, pessoas feridas e desaparecidas. Claro que tem comunidade, tem calendário também, a gente vai dar prosseguimento às outras notícias do dia e tem muito mais informação de 15 para meio-dia. Combinado. Denise, obrigada, bom jornal. Obrigada. Agora 11h15. E a gente volta com uma atualização sobre o corpo que foi encontrado em Bahia hoje de manhã. A vítima foi identificada como Bianca Souza de Lima, de 22 anos de idade. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, Bianca foi encontrada morta às margens da BR-101, no bairro Alto da Boa Vista, no município de Bahia. Segundo a perícia, ela estava amarrada pelas mãos e foi vítima de faca. Também tinha sinais de tortura pelo corpo. A polícia ainda não tem informações sobre a autoria do crime. O pai de Bianca prestou depoimento e informou que a filha era usuária de drogas e estava desaparecida desde ontem. E Felipe Nunes chega agora com uma novidade da política sobre a reunião do PT que definiria a situação aqui em João Pessoa. Pelo definiria, a gente já tem uma pista, né, do teor, do conteúdo dessa novidade, Felipe. Diga para nós. É isso mesmo, Carla. O Partido dos Trabalhadores, reunido neste momento em Brasília, através da sua executiva nacional, acaba de tirar da pauta do partido, pelo menos no dia de hoje, a situação aqui de João Pessoa, portanto, permanece indefinida. A informação é de que o PT devolveu agora novamente para o Diretório Nacional essa decisão. A gente tinha trazido aqui há alguns dias que a decisão saiu do Diretório Nacional para a Executiva, que seria hoje essa decisão, e a Executiva devolveu de volta para o Diretório Nacional, que terá a missão de conversar com o Diretório do partido aqui em João Pessoa nos próximos dias ou semanas, e essa decisão agora somente fica para o fim de maio, para o fim desse mês. Portanto, não há decisão hoje sobre a situação do partido em João Pessoa, e a preocupação da legenda aqui é que essa indefinição está prejudicando o desempenho da legenda para as eleições. Lembrando que as opções eram ou são ainda pré-candidatura do partido, que pode ser o nome da deputada Cida Ramos ou do deputado Luciano Cartacho, ou apoio à reeleição do prefeito Cícero Lucena. Informação, portanto, é de que o partido, João, que está aqui conosco também, tira de pauta a definição sobre João Pessoa mais uma vez. Muito ruim, né? Principalmente para o partido aqui em João Pessoa, que esperava ter essa definição hoje para avançar na perspectiva de disputar ou não a prefeitura aqui da capital. Eu vejo que à medida que o tempo vai passando, essa definição não vai saindo e
vão se complicando, principalmente aqueles que irão disputar o Legislativo Municipal. Outro ponto, eu acho que a demora nessa definição fortalece de alguma forma a tese daqueles que defendem uma aliança com o prefeito Cícero Lucena. Na medida em que você perde tempo, você perde também a capacidade de chegar bem, às vezes... De trabalhar os outros nomes, né? Então, exatamente, de trabalhar os nomes, né? Ou seja, Luciano Cartacho, ou Cida, e no caso das candidaturas à proporcional também. Então, na medida em que você vai adiando esse processo, de alguma forma, eu vejo que isso ajuda a fortalecer a tese de quem defende uma aliança com o prefeito Cícero Lucena. Porque no fim das contas vai se chegar muito próximo da eleição, né? A gente já está num período já de pré-campanha, muitos candidatos já estão nas ruas com as suas pré-campanhas e os diretorianos do Diretório Nacional podem dizer, não, já que estamos já bastante avançados no tempo, na linha do tempo, então é melhor que não daria mais, não teria mais como você ter e viabilizar uma candidatura própria, então é melhor que nós façamos a aliança. Talvez essa tese aí possa até sair fortalecida a partir desses adiamentos. Concordo integralmente com você, João. O fato é que agora até mesmo aqueles que defendem o apoio à reeleição do prefeito Cícero já começam a ficar incomodados com essa demora do partido em bater o martelo. Pelo menos é o que dizem aqui nos bastidores. É isso. Qualquer novidade, estamos por aqui. 11h19. A gente vai para o intervalo e volta já já. CBN, a rádio que toca notícia. É de João Pessoa, é da Paraíba, que orgulho danado que é. Mais de 50 anos de trabalho. Com Serpa e Engé, presente em todo lugar, já é tradição, basta olhar. Aonde tiver com Serpa e Engé, é o lugar que eu vou morar. Com Serpa e Engé, mais de 50 anos de trabalho, tradição que inova, qualidade que constrói. Atenção, chegamos ao próximo destino do Neon. Sejam bem-vindos a Jampa. João Pessoa, uma capital pulsante que não para de crescer e evoluir, sediará a segunda edição do maior evento de empreendedorismo e inovação do Nordeste. Serão mais de 100 horas de conteúdos para quem quer estar à frente das transformações. No palco, grandes nomes compartilhando conhecimento e muitas experiências. 6 e 7 de junho no Centro de Convenções de João Pessoa. Garanta seu ingresso. nordesteon.com. Neon 2024. Lembra que você não votou nem justificou sua ausência nas últimas eleições? Então, você tem até 8 de maio para ir ao cartório eleitoral mais próximo e regularizar seu cadastro eleitoral. Em João Pessoa, o atendimento é no Espaço Cultural, das 8 às 19 horas. E para você que terá 16 anos completos até o dia da eleição e quiser votar pela primeira vez, é só até o dia 8 de maio também. Se ligue no alerta agora e escape das filas. CBN João Pessoa. Horas e 21 minutos. Pergunta para você que está do outro lado do microfone. Quem aí gosta de viajar, hein? Eu acredito que todo mundo... Não, eu conheço uma pessoa até hoje que diz que não gosta de viajar. Mas não vou revelar não, para não gerar ódio, né? Porque viajar é bom demais. Nossa! Por isso a gente fala agora sobre vantagens e desvantagens de viajar de ônibus e avião. Tem relação, minha gente. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Quem traz esse panorama para a gente é Herbert Araújo. Herbert, conta aí o que é mais vantajoso no momento. Mas antes disso, eu quero saber se você gosta de viajar. Eu gosto. Gosto sim. É bom, né? É interessante. Eu gosto de pegar a estrada, eu gosto de ver paisagem e desvendando os lugares, né? Exatamente. Descobrindo os lugares. Exatamente. E essa questão de olhar a paisagem faz diferença para muita gente, né? Quando tem um trecho aí que é um trecho menor, as pessoas preferem ir de carro. Mas, claro que para viagens maiores é preferível você ir de avião, né? Mas tem outros aspectos que entram aí. Tem gente que não gosta de voar, tem gente que tem medo, que
por mais que as estatísticas mostrem que a viagem de avião ela é mais segura do que a viagem de carro, se você for fazer o mesmo trajeto, sei lá, daqui para São Paulo de carro, você tem muito mais chance de se acidentar do que se você for de avião, mas tem gente que não gosta, né? A gente conversou com Jaciara Soares, que é agente de viagem, e ela elencou algumas vantagens de se viajar de ônibus ou de avião. A questão do avião, ele é um pouco mais caro, mas eu acredito, né, que é mais vantajoso porque é mais rápido. Você, por exemplo, não tem um custo com alimentação. São 3 horas, menos de 3 horas de voo, João Pessoa, São Paulo. Uma passagem de ônibus, ela sendo mais barata, mas você vai ter 3 dias de viagem, com custo com café, almoço e jantar. Fora lanches, que tem as paradinhas, demora bastante e não é um destino, João Pessoa, São Paulo, não é um destino que a gente pegue uma estrada bonita, né? Assim, que você vá desfrutando de uma beleza natural. É diferente de você, por exemplo, pegar uma passagem de ônibus de João Pessoa para Salvador, que é bem em conta, bem barato, mas é próximo. Então, é preciso avaliar bem qual é a sua proposta de viagem. Só que ela trouxe aí uma informação que é a informação média mesmo, né? A passagem de ônibus ela é bem mais barata do que a do avião. Mas hoje, especificamente, a gente foi fazer uma cotação e viu que, por exemplo, uma viagem entre João Pessoa e São Paulo, ela está mais ou menos no mesmo preço, R$ 1.300. 1.380 se for de avião, 1.330 se for de ônibus, nesse momento. Sendo que de avião dá o quê? 3 horas e meia, mais ou menos? Exatamente. E de ônibus, quantos dias? 3 dias. Pois é. Tem uma diferença aí, hein? Uma coisa é certa, planejamento é necessário, seja lá qual for o transporte que você for usar. Se você consegue se planejar, você pode conseguir, junto com a aviação, descontos, promoções, em ambas situações, tanto no ônibus como no aéreo. Então, as empresas elas estão sempre fazendo promoção, ela está sempre dando desconto. Quando você tem tempo para você se planejar, você acaba conseguindo essas vantagens. Pois é, o importante é a gente conseguir viajar, né? Tem uma canção que diz que viajar é mais do que a viagem. Eu sou um adepto disso aí. Tem uma frase, eu acho que é de Quintana, que diz que viajar é trocar a roupa da alma. Algo assim, se não for com essas palavras, mas a ideia é essa. Viajar é muito bom, porque você se desliga um pouco do seu dia a dia, quer dizer, você vive uma outra vida por um tempo e você descobre lugares novos ou revisita lugares, né, que onde você já esteve e onde gostou de estar. Você tem contato com outras culturas, você tem contato com outros lugares, outros hábitos, outras paisagens. Então faz bem porque amplia os horizontes da gente. Você volta reciclado, né? Você volta reciclado, você cresce. E é muito bom, muito bom. Então, quando a gente consegue, né, se planejar ou então aproveitar alguma oportunidade, porque tem que ficar de olho também, né? Tem os jeitos de você ficar de olho nas oportunidades para também pegar os preços melhores e conseguir tirar férias, independentemente de tamanho, né? Férias curtas, férias mais longas, enfim. Não vou nem falar de Caio Ismael, né? Que está 30 dias fora, assim. Foi bem para longe. Mas é bom demais. Às vezes pode ser aqui pertinho e você já tem um desafogo, você já tem uma experiência. E isso é muito bom para a energia da gente. Herbert Araújo, obrigada. Até mais. Grande abraço. 11 horas e 26 minutos. Muito bem, querendo saber de você que nos escuta agora, se gosta de viajar, né? A gente já falou aqui das nossas opiniões e aí eu tô querendo saber a sua, que nos ouve agora. Gosta de viajar? Prefere viajar pegando estrada ou se der para viajar de avião, prefere ir de avião? Qual o lugar mais gostou aí dos que você já visitou?
Fica à vontade, 981324088 é o nosso WhatsApp e eu tô querendo saber o que é que você acha disso tudo. Quem é você no painel da viagem, né? Bora pro intervalo? Intervalo rapidinho, Lu, e a gente volta já já. CBN, a rádio que toca notícia. Concept João Pessoa. Conheça o novo empreendimento da Moura do B, no Miramar. São 27 pavimentos e múltiplas opções de escolha. Estúdios e suítes de 21 a 49 metros quadrados, com lazer completo e comodidades. É a modernidade e praticidade que você procura para morar ou investir. Ligue 3142-1915 e saiba mais. Concept João Pessoa. A evolução da praticidade no lugar certo. Registro de incorporação sobre o R6 154443 da matrícula número 154443 do segundo ofício de registro de imóveis de João Pessoa, Paraíba. Na Paraíba, a saúde é para todas. Sim, para todas. É por isso que o governo está construindo o Hospital da Mulher em João Pessoa e o Hospital da Mulher em Campina Grande. Também vai construir o Hospital da Mulher do Sertão, na cidade de Souza, com UTIs pediátricas e neonatal, cirurgias ginecológicas eletivas e todo o cuidado que as paraibanas merecem. Viva nosso melhor momento na saúde. Governo da Paraíba. O dia começa melhor e mais gostoso com Café Blend 53. Agora que você está comigo, tudo faz muito mais sentido. Eu vejo o mundo colorido, a vida ganha mais sabor. Quero viver com você, quero você sempre perto. A gente combina demais, a gente junto sempre dá certo. Café Blend, só faço com você. CBN João Pessoa. Horas e 29 minutos. A balneabilidade tem sido um assunto recorrente aqui no programa e hoje a gente volta a falar sobre a situação das praias do nosso litoral. João Pessoa aparece com apenas um trecho próprio para banho e Cabedelo não tem nenhum trecho liberado. É uma situação que é preocupante, sim. Em nota, a Sudema diz que para fazer essa análise foram selecionados 67 pontos tidos como críticos do nosso litoral, muito por se encontrarem em áreas de esgoto clandestino. De acordo com o órgão, apesar do número de trechos próprios estar baixo, isso não significa que apenas aqueles trechos do litoral estão aptos para o banho, mas sim considerando unicamente os pontos críticos previamente selecionados. Um exemplo disso é a Praia do Cabo Branco, cuja análise se restringe a apenas 4 trechos selecionados. Ao final da Avenida Monsenhor Odilon Coutinho e das ruas Gregório Pessoa de Oliveira e Áurea, além do ponto em frente à rotatória do Cabo Branco. Sendo assim, o resultado apresentado no relatório reflete a situação do mar nos pontos indicados. Nos outros, a gente não sabe, o que é preocupante também, porque também podem estar poluídos, né? Assim como podem não estar. Então, quem quiser que arrisque. 11h30, vamos ao repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 6 de maio de 2024. Chega a 83 o número de mortes causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil. 111 pessoas estão desaparecidas. No momento, mais de 141 mil moradores estão fora de casa e 345 dos 496 municípios gaúchos registram algum tipo de problema. O governo do Rio de Janeiro anunciou o envio de 56 bombeiros, 11 policiais civis, 2 aeronaves e 11 viaturas para o Rio Grande do Sul. A equipe vai ajudar no resgate das vítimas. O governo de Minas Gerais disponibilizou 2 aeronaves. 28 bombeiros mineiros já participam da operação de buscas. A Companhia de Saneamento de Minas enviou uma equipe de 18 técnicos para auxiliar na retomada do trabalho nas estações de tratamento de água no estado da região sul do país. A projeção para a inflação brasileira deste ano caiu levemente, de 3,73% para 3,72%. A informação está no Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Para o ano que vem, a estimativa do IPCA subiu de 3,60% para 3,64%. O número de mortes causadas pela dengue na cidade de São Paulo subiu 16% no período de uma semana
e chegou a 122 no ano. Até o momento foram confirmados mais de 267 mil casos da doença na capital paulista. Os dados estão no boletim epidemiológico da Prefeitura e foram adiantados pela CBN. Em todo o país, são quase 2.200 mortes e 4.270.000 casos, segundo o Ministério da Saúde. Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná estão entre as unidades da federação mais afetadas pela dengue. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. 11h33. Empreendedorismo, com Jorge Lucas Vanderlei. Jorge Lucas Vanderlei, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bora falar de cliente ideal e aumento de vendas. Existe mesmo cliente ideal para uma empresa? Por incrível que pareça, existe, viu, Carla? É um tema bem interessante, porque muita gente fica pensando, será que eu consigo encontrar o meu cliente ideal aqui, o cliente perfeito para a minha empresa? E de fato tem, né? Existe esse conceito, né, digamos assim, no empreendedorismo, que o cliente ideal é aquele cliente que a empresa consegue vender sem muita dificuldade, né? Você facilmente consegue atrair ele, consegue vender o produto, o serviço, ele fica muito satisfeito com aquilo, então não tem muita complicação nesse processo. E um ponto que eu acho que é bem interessante é que esse cliente ele consegue enxergar valor muito fácil no produto, né? Então, você não precisa convencer ele de que o seu produto, seu serviço ajuda ele naquilo outro. Então, ele consegue muito facilmente entender todo esse processo. E isso é interessante porque entender o perfil do cliente ajuda em vários pontos, né? As vendas, claramente, né, aumentam bastante nesse processo, mas é um ponto que a gente precisa compreender muito bem porque toda empresa tem esse grupo de clientes. A gente consegue perceber que existe ali um conglomerado, né, de pessoas que têm mais facilidade nesse processo. E até nesse universo a gente tem um termo específico para isso, que é o ICP, né, o Ideal Customer Profile, que é o perfil do cliente ideal. É um termo muito utilizado, inclusive, para quem está nesse universo do empreendedorismo. E basicamente é justamente esse processo, né? Quando perguntam quem é o seu ICP, é justamente quem é o seu perfil de cliente ideal. E é muito importante o empreendedor saber isso, porque toda estratégia da empresa vai ser guiado em cima desse perfil de cliente ideal, né? Então, marketing, vendas, produção, relacionamento com o cliente, operação, tudo vai ser desenhado com base em quem é esse cliente perfeito ali para sua empresa, para você conseguir atender, né? Além de conseguir vender melhor, quais as outras vantagens de compreender o perfil do cliente ideal? Tem vários pontos bem interessantes, né, com relação a isso. Eu acho que além de você conseguir vender, o fato dele ser um cliente ideal para sua empresa, de ter mais facilidade nesse processo, ele fideliza mais fácil, então você consegue reter esse cliente por muito mais tempo na empresa. E tem um ponto curioso quando a gente fala de cliente ideal, né, porque muita gente confunde o público-alvo com isso. E o público-alvo é uma coisa muito mais abrangente, muito mais generalista, né, então se eu estou falando de um público-alvo de uma empresa, sei lá, de uma loja de sapatos masculino, estou falando de homens que compram sapatos sociais, por exemplo. É um público-alvo bem abrangente. Mas o ICP, né, o cliente ideal, seria, por exemplo, um homem acima de 40 anos, que usa esse sapato para o escritório, que tem um poder aquisitivo entre 6 e 10 mil reais. Então, é um perfil muito mais específico, né? Então, o design do sapato é pensado para esse homem. O preço do sapato é pensado para esse poder aquisitivo. Então, é muito importante entender isso. E as vantagens, além, claramente, da retenção das vendas, é o fato de que você consegue ter uma economia muito grande nesse processo, né? Porque se você tem um cliente muito fácil para conseguir comprar de você, você economiza nos gastos ali com marketing, com vendas, em ações promocionais. Você tem muito menos esforço nesse processo. Esforço é tempo, é dinheiro. Então, em todo esse processo, ajuda o empreendedor a conseguir ter muito mais facilidade de criar soluções para esse público bem específico, né? E como o empreendedor pode descobrir o cliente ideal do seu negócio? Pode parecer um pouco complicado isso, mas é a coisa mais simples do mundo você identificar o cliente ideal, por incrível que pareça, Carla. Porque se você tem uma empresa, você tem um caminho, se você não tem, você vai ter um outro caminho para seguir. Se você não tem empresa, o que você vai fazer? Você vai principalmente começar desenhando quem é o cliente que você acha que vai se interessar mais pelo seu produto ou seu serviço. Então vai lá, padrões de comportamento, faixa etária, região onde ele mora, o que ele gosta de fazer.
vai tratar esse processo com base no que você acha que faz sentido para o seu público, comparando ali com o mercado, com o concorrente e tudo mais. E aí, a partir desse desenho inicial que você faz, você vai validar esse processo. Como é que você valida? Vendendo, tentando de fato colocar isso na prática, né? Fazendo uma campanha para esse público, vendo quanto que você tem de taxa de conversão, o valor gasto por esse cliente com você, e aí você vai perceber se o que você desenhou faz sentido. Agora, se você já tem uma empresa, aí fica muito mais simples. É só você olhar o seu histórico de vendas anterior. Então, lista ali todos os clientes, vê quais foram os clientes mais fáceis de vender, que mais tiveram satisfação com a sua experiência ali com a sua empresa. E aí, com base nesses clientes que foram muito bem fáceis de você ter uma relação com ele, você vai ver os padrões de comportamento deles. E aí você vai ver algumas coisas muito em comum. E aí, com base nesse padrão de comportamento semelhante, aí você vai perceber quem é de fato o seu ICP, o seu cliente ideal, né? Então, é muito simples de fazer esse processo e faz muita diferença, né? Para você conseguir criar estratégias, vender melhor, construir um produto novo, uma inovação ali dentro do seu negócio. Então, vale a pena você focar nisso, não ficar somente no público-alvo mais abrangente, mas tentar identificar mais a fundo, de fato, quem é essa pessoa que compra de mim. Inclusive, por exemplo, a loja de sapato, às vezes pode ser a esposa que compre, né? Então, vale você entender melhor. A comunicação é outra, né? Exatamente. Então, vale você ir mais a fundo para entender quem é que compra de você, quem é que está mais adequado nesse perfil, para você conseguir pensar nas estratégias mais interessantes para conseguir vender e conseguir operar melhor o seu negócio, né? Faz toda a diferença, né, Jorge? Tirar esse tempo e ser organizado, planejar, fazer os questionamentos corretos. Você pode achar na hora que tá perdendo tempo, mas não tá. Na verdade, você está traçando o mapa da mina mesmo para o teu negócio. Exatamente. Você pode ter um tempinho a mais, né, para você demandar esse processo ali no início da operação, mas com o tempo você vai sentir isso no bolso, né? Você vai ver que os clientes não estão saindo, estão comprando mais, estão comprando novos produtos, estão indicando para outras pessoas. Então você vê o ganho isso a médio e longo prazo com muito mais facilidade, né? Jorge Lucas Vanderlei, muito obrigado. Uma excelente semana para você. Para você também, Carla. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 11h39, intervalo, e a gente volta já. CBN, a rádio que toca notícia. Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar. Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia. Rede Farma. Juntinho com você em qualquer lugar. Os programas Coração Paraibano e Opera Paraíba têm levado mais saúde para todos os paraibanos. E com o programa Paraíba contra o Câncer, o cuidado vai continuar, com a garantia do acesso ao diagnóstico precoce e tratamento especializado, além da ampliação da realização de cirurgias oncológicas em todo o estado, em 17 hospitais da rede pública. Viva nosso melhor momento na saúde. Governo da Paraíba. Uma marca registrada você tem que ter, se não vem alguém que toma de você. Mavip.com.br, sua marca merece cuidado e qualidade. Mavip.com.br, proteja sua marca com segurança e agilidade. Mavip.com.br, registre online com extrema facilidade. Mavip.com.br, a empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. CBN João Pessoa. 11h41. CBN Motivação. Stephanie Alves, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. Vamos falar hoje sobre a preocupação. Nossa, quem não é preocupado hoje em dia? Quem consegue não ser? E aí tem como lidar com isso de forma útil, de forma positiva, transformar a nosso favor essa preocupação? Conta pra gente qual é esse mistério, qual é esse segredo, porque eu acho que está todo mundo curioso aqui, desde cedo, quando eu anunciei o tema. Com certeza, Carla, tem sim. E, na verdade, a preocupação ela é natural de acontecer, por isso que existe uma preocupação que é útil e uma preocupação que não é, porque já é algo esperado da gente. Então, o que é a preocupação? Qual é a principal característica dela? Geralmente, a preocupação são esses pensamentos intrusivos que vêm na nossa cabeça. Por que é intrusivo? Porque a gente não escolhe. Então, é automático. Quando a gente já viu, já pensou, já se preocupou.
e ela geralmente tem um caráter pessimista. Então, você não se preocupa se as coisas vão ocorrer bem. Não, geralmente é um conteúdo bem pessimista e é repetitivo também. Então, fica andando em círculo ali na sua cabeça, nesse vai e vem, essas preocupações. Aí a gente se sabota, né? Exato, exatamente. Por isso que tem uma forma útil da gente usar, e eu vou falar já para você como é que a gente usaria ao nosso favor essa estratégia. E a preocupação, ela também está direcionada a um futuro, uma percepção de futuro que é incerto e ameaçador. Então, aí você já imagina, né, como é que é viver sendo uma pessoa excessivamente preocupada. É uma preocupação pessimista, repetitiva, intrusiva, com uma ameaça de futuro e um futuro incerto também. Então, é muito desafiador para quem é preocupado. É muito peso, hein? É peso. Exatamente. Aí, geralmente, essa preocupação, ela está associada a uma emoção comum, que é a ansiedade, que é a angústia, né? Esperando sempre pelo pior cenário possível, das coisas acontecerem de uma forma muito ruim. Então, de fato, é bem desafiador para quem convive com essa preocupação. E aí tem sim uma forma da gente usar a preocupação útil. Então, o primeiro ponto é a gente conseguir diferenciar qual que é a preocupação útil e qual que não é. A útil é aquela que está vindo diante de uma situação que a gente pode resolver, que a gente tem um plano de ação. Então, seria uma antecipação para algo que você vai resolver. Então, por exemplo, se eu me preocupo se eu vou conseguir pagar as contas esse mês. E aí eu me preocupo de forma antecipada para que eu consiga fazer um planejamento financeiro em relação a isso. Então, aí eu vou conseguir ver se eu vou conseguir gastar mais ou não, se eu vou conseguir sair, comer um sushi hoje ou não, vou precisar controlar. Então, percebe que é uma preocupação útil, porque você conseguiu antecipar e partiu para uma resolução de problemas. Agora, aquela preocupação inútil é aquela que, de fato, você não tem nada para fazer, né? Você não tem como resolver, mas ela fica ali naquela ruminação, fica aparecendo. Então, um outro exemplo, uma viagem de carro, por exemplo, Carla. Aí você se preocupa com a possibilidade de chover ou não, de acontecer um acidente ou não. É uma coisa que você pode controlar? Não, o máximo que dá para fazer é dar uma olhada na previsão do tempo e se programar aí de acordo com o que vem de previsão, mas Perfeito. Mais do que isso, não. Essa é a preocupação útil. Então, nesses momentos, o que a gente faz? Faz uma revisão do carro, separa um GPS, dá uma olhada na rota, tem uns kits ali de primeiros socorros no carro. Então, são coisas que são possíveis de serem feitas. Então, é o que está ao seu alcance. Aquilo que não, se vai chover, se vai acontecer algum acidente, alguma coisa nesse sentido, não, a gente não tem o que fazer em relação a isso. Então, é trazer o seu foco para aquilo que está ao seu alcance de ser feito, para aquilo que você pode, de fato, fazer. E aquilo que você não pode, deixar passar. Redirecionar o seu foco de atenção, porque da mesma forma que você consegue focar em determinadas coisas, é até uma estratégia de manejo mesmo, a gente tirar o foco daquilo que não vai ser útil para a gente também. Quem é engolido aí por essa espiral de preocupação e não consegue, inclusive, transformá-la em algo positivo, útil, pode sofrer a curto, médio e longo prazo o que decorrente dessa preocupação excessiva, contínua e mal canalizada? A gente tem uma sobrecarga muito grande, um aumento de estresse, muitas vezes, em decorrência dessas preocupações. E aí a gente tem vários fatores, vários cenários possíveis para quando essa preocupação ela não é bem gerenciada. Tem até um transtorno ansioso, que é transtorno de ansiedade generalizada, que é caracterizado por uma preocupação muito excessiva. E aí, fisicamente, também aparece, né? Tensão, falta de ar, gastrite, palpitação. Então, aquelas tensões mesmo de uma ansiedade, só que numa ansiedade no nível muito máximo, no nível maior. Então, aquela pessoa que ela está sempre preocupada tem características físicas, tem sintomas físicos, então, até a nível social também. Então, aquela pessoa que ela nunca consegue relaxar quando está no convívio social, aquela pessoa sempre preocupada, que sempre quer saber o que está acontecendo, porque tem uma característica da preocupação que é essa, né? A gente tenta controlar o que vai acontecer numa tentativa de estar preparado caso algo ruim aconteça. Nossa, beira a paranoia. Exatamente. Então, é uma falsa sensação de controle. Então, eu fico preocupada pensando no que pode acontecer, porque se acontecer, eu vou estar preparada para isso. Mas não. Se não acontecer, você perdeu tempo, se angustiou à toa, né? Exato. Eu sempre falo que a antecipação, você sofre a mais, né? Porque você antecipa. Então, a preocupação, não sei se
ponto aqui que a gente consegue resolver alguma coisa, não, você sempre vai estar sofrendo a mais. Se acontecer, você sofreu antes daquilo, e se não acontecer, você sofreu por algo que não precisaria necessariamente ter sofrido. Então, foi um sofrimento desnecessário. Stephanie, quem está se vendo nesse retrato aí da pessoa com uma preocupação excessiva, que não está conseguindo canalizar aí para algo positivo e quer mudar, como é que faz isso? Porque é difícil, né? É difícil. Abrir mão de uma característica que geralmente está tão enraizada na pessoa. Geralmente já é um padrão de funcionamento, já funciona dessa forma, né? Eu diria que um primeiro ponto, Carla, é você monitorar, é você ter aquela intenção para perceber. Então, no primeiro momento, você vai ver, já está se preocupando. E, às vezes, você só se preocupa depois, do tempo que você gastou com essa preocupação. Então, é botar essa intenção para perceber mesmo, né? Então, naquele momento que eu estou fazendo, talvez você só perceba no momento que já está acontecendo, para você conseguir parar de fazer e até antes de efetivamente fazer. Então, é aquele treino mesmo, né? O que está acontecendo? Eu estou percebendo que eu estou mais ansiosa, estou angustiada. Por quê? Por que eu estou me preocupando? A partir do momento que você toma essa consciência no dia a dia mesmo, é que você vai conseguir manejar. Perceber, putz, eu estou preocupada agora. Por que eu estou preocupada? Isso aqui eu tenho como resolver? Não tenho, então vou mudar minha atenção. Eu tenho como resolver? Vou fazer um plano de ação. E aí você lista tudo que você pode fazer para resolver isso que está te preocupando. Então, o primeiro ponto é você, de fato, monitorar e depois ver se pode resolver ou não. O que seria a preocupação útil e a inútil, né? Stephanie Alves, muito obrigada. Uma excelente semana para você. Eu que agradeço. Boa semana, gente. 11h48, a gente vai para o intervalo e volta já já. CBN, a rádio que toca notícia. Eu preciso fazer uma reforma. Eu vou garantir o meu futuro. Eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos a Sicredi Creduni e temos produtos como crédito, cartões, seguros, consórcios, com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha nos visitar e junte-se a nós. Fale conosco através do número 2101-7000 e fique por dentro das novidades em nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. O novo PAC é o nosso PAC da educação. E tem investimento de mais de 10 bilhões de reais. Para o programa Caminho da Escola, serão adquiridos 1.500 novos ônibus escolares. Isso vai facilitar a vida de milhares de famílias, como a da Marluce. A escola fica longe daqui, a quase 20 quilômetros de casa. Às vezes a gente ia andando, debaixo de sol quente, debaixo de chuva. Era difícil, elas acabavam faltando muitas aulas. Então, esse transporte mudou tudo, né? Agora elas vão para a escola, adoram. Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. CBN João Pessoa. 11h50. Últimas da política. Começando com o nosso Felipe Nunes. Felipe, o governador João Azevedo falou hoje sobre as definições do PSB nas cidades de Campina Grande e de Cabedelo, é isso? É isso, teve espaço na agenda do governador para falar de política também. Ele que esteve na solenidade de abertura do movimento Maio Amarelo e foi questionado sobre a política lá em Campina Grande, já que há uma indefinição em relação à posição do deputado federal Romero Rodrigues, que tem, digamos assim, engessado, como já dissemos, os movimentos da oposição por lá. E o governador disse mais uma vez hoje que o deputado Romero Rodrigues deve ser procurado aí para se posicionar de uma forma mais clara sobre se pretende ou não ser pré-candidato ou candidato a prefeito da Rainha da Borborema. Vamos ouvir. Não é no dia de São João, não, é porque eu estou falando do período. Junho é um mês bom para que a gente possa, porque tem que começar. E eu disse que em junho nós vamos estar anunciando o nome lá em Campina Grande. O senhor continua conversando com o Romero Rodrigues? Há esperança de ele fazer... Não, eu não conversei com o Romero. A posição de Romero, isso tudo tem que ser cobrado de Romero. Eu não posso falar por outra pessoa. Mas estamos avançando em outras coisas. Quando o governador disse que estamos avançando em outras coisas, é porque a oposição já tenta colocar outros nomes enquanto há esse vácuo aí
de Romero Rodrigues, que não se define. Um desses nomes, claro, é o do secretário de Saúde do Estado, Johnny Bezerra, do PSB, que inclusive já foi anunciado como pré-candidato do partido. No PCdoB também se encaminha para uma definição o nome do deputado estadual Inácio Falcão, João. O que você avalia? Veja, para além do discurso de João Azevedo de que estamos avançando, há fatos concretos que mostram essa aproximação e essa perspectiva de aliança entre o ex-prefeito Romero Rodrigues e o governo do Estado, e o governador João Azevedo. Que fatos são esses? Recentemente, a prima de Romero, Betânia Araújo, que já ocupou inclusive cargos na Prefeitura de Campina, foi nomeada para o governo do Estado, para chefe do Hemocentro de Campina Grande, salvo engano. O primo de Romero, Márcio Melo, que é vereador em Campina, integra hoje o bloco de oposição ao prefeito Bruno Cunha Lima e indicou cargos no governo do Estado. Então, assim, para além do discurso de que isso deve ser perguntado a Romero, estamos avançando. Não, há fatos concretos que realmente demonstram essa aproximação, essa perspectiva de aliança. Agora, claro que Romero tem evitado essa definição agora e vai, enquanto puder, está muito claro, postergar essa decisão dele, porque ganha tempo para não ser vitrine de possíveis adversários enquanto pré-candidato e ao mesmo tempo vai cozinhando ali, colocando todo mundo, inclusive a oposição e a base do grupo Cunha Lima, à espera dessa decisão final dele, se será candidato ou não em Campina Grande a prefeito. Então, tanto a oposição fica refém dessa estratégia inteligente do ex-prefeito Romero Rodrigues nesse momento, como também a base, porque na medida em que você não tem um adversário visível, você não ataca. Você não tenta desconstruir a imagem dele, que é uma imagem consolidada, que é uma imagem de quem deixou a gestão municipal muito bem avaliada em Campina Grande. Então, essa estratégia do ponto de vista político de Romero hoje, ela é perfeita e tem funcionado muito bem para ele. Eu já ia dizer isso, para ele. Agora, se a oposição vai refletir sobre isso e se movimentar, colocar um prazo final ali para que Romero decida se será candidato ou não, e esse prazo está sendo anunciado aí por João para o mês de junho, aí é uma outra história. Eu, sinceramente, não acredito que a base de João Azevedo, diante dessas movimentações todas, diante dessa sinalização da aproximação de Romero com o governo do Estado lá em Campina, que essa mesma base demarque uma data, no caso do mês de junho, e lance ali um nome oficialmente. Eu vejo que a probabilidade é muito maior de que essa base continue aguardando a definição de Romero, que só sairá em agosto. E aí, João, por outro lado, os aliados do prefeito Bruno Cunha Lima ainda se apegam em algum fio de esperança sobre a possibilidade de Romero continuar na base. Um fato, eu conversei com a fonte sobre uma foto que foi publicada essa semana de Efraim Filho, senador, com o deputado Romero Rodrigues, em Alcantil, ao lado do prefeito Cícero Fernandes do Carmo, que obviamente não tem ligação direta com Campina Grande, mas essa foto já reacendeu um fio de esperança, eventualmente, de uma reconciliação ali com o grupo do prefeito Bruno Cunha Lima. Mas além dessa questão de Campina Grande, o governador João Azevedo foi questionado também sobre a situação de Cabedelo, reafirmou mais uma vez a pré-candidatura do ex-deputado Ricardo Barbosa, presidente do Porto de Cabedelo, e falou sobre as definições do PSB também na cidade portuária. Vamos ouvir. Brevemente, essa é uma questão que não está na pauta ainda, a gente está tratando muito mais daquilo onde nós lançamos candidaturas, são mais de 100 candidaturas que nós colocamos pelo Estado, estamos trabalhando, o partido está articulando essas candidaturas. Essas outras áreas a gente vai definir futuramente. Pois é, o PSB me parece que não tem aí uma prioridade na discussão lá em Cabedelo, o governador coloca mais para frente também essa discussão e a gente vai acompanhando aí as definições. O partido pode vir a apoiar a candidatura lançada lá por Vitor Hugo, né, que é o atual presidente da Câmara, André Coutinho. Há essa discussão se o PSB manterá esse nome de Ricardo Barbosa efetivamente para a disputa eleitoral deste ano ou se, por exemplo, indicará a vice ali, compondo com o Vitor Hugo e com a candidatura de André Coutinho.
Felipe, você antecipou mais cedo que o PT não definiria hoje a posição sobre João Pessoa. Resume para a gente o que aconteceu. A Executiva Nacional se reuniu hoje para definir a posição do partido em algumas cidades do país e João Pessoa, mais uma vez, foi retirada de pauta. O que aconteceu? A Executiva Nacional do partido devolveu para o diretório do partido, mais uma vez, para o Diretório Nacional, a decisão sobre João Pessoa. O diretório terá a missão de se reunir com as lideranças da Paraíba, com o diretório estadual, para definir qual será essa tática. E o novo prazo, digamos assim, é o fim do mês de maio, o que deixou os petistas extremamente insatisfeitos, porque eles entendem que isso vai prejudicar o desempenho da sigla aqui em João Pessoa. Nós ouvimos há pouco o presidente municipal do partido, Marcos Túlio, que fez uma tradução do que para ele significa mais esse adiamento do PT aqui na capital. Olha, a reunião de hoje é uma reunião da Executiva Nacional do Partido, fechada para os membros da Executiva Nacional, né? E na pauta há vários municípios. A nossa expectativa era que hoje houvesse uma solução para a questão de João Pessoa, mas o informe mais recente que nós temos é que João Pessoa foi retirada da pauta e tudo indica que só será pautada a questão de João Pessoa na reunião do Diretório Nacional, que deve ser realizada no final do mês de maio. Né? Isso é uma questão que nos preocupa, porque nós estamos há quase 60 dias com nossas deliberações acerca da nossa tática, da nossa estratégia paralisadas por conta dessa decisão da Nacional de avocar para si a questão acerca de João Pessoa, nas definições políticas acerca de João Pessoa, e na nossa avaliação isso causa um prejuízo até para a construção de uma candidatura própria, um prejuízo para a construção de uma aliança e prejuízo para a construção de chapa proporcional. Em todos os cenários, ou melhor, em qualquer cenário que venha a ser deliberado, essa demora, esse atraso, ele causa um prejuízo que talvez não seja possível reverter. Mas nós seguimos aqui aguardando, né, qual será a decisão, qual será a deliberação da Nacional acerca de João Pessoa, e na expectativa de que essa questão não continue se arrastando, porque se... Tá aí a palavra do presidente municipal, Marcos Túlio. Interessante, Felipe, Carla, que Marco Túlio disse aquilo que eu havia dito agora há pouco. Sim. Que essa demora na definição, ela fortalece a tese daqueles que querem uma aliança com Cícero Lucena já no primeiro turno. E para além... Ele avalia também que prejudica até se possível apoio, se vier a acontecer, né? Para além da discussão de ser certo ou errado a Executiva Nacional decidir pelo local e o local ter que assentir e ir em frente com isso ou não, para além desse certo ou errado, essa questão do prejuízo é inquestionável, né? Porque o tempo vai passando, o tempo está avançando e não se tem uma decisão, uma definição se tem candidato ou se vai apoiar outro candidato. A política é interessante nesse aspecto, porque a depender do contexto, você tem o tempo como aliado ou inimigo. Vejam só, no caso de Campina Grande, do ex-prefeito Romero Rodrigues, para ele o tempo é um aliado. Ele tem um nome consolidado em Campinas, saiu muito bem aprovado, nas pesquisas internas aparece liderando as intenções de voto. Então, nesse aspecto, nesse contexto, o tempo é aliado. Para o PT de João Pessoa, não. O tempo, a demora, acaba prejudicando o partido e possíveis pré-candidaturas. Terminamos. Obrigada, João, Felipe. Luciano Cabral esteve nos trabalhos técnicos, na edição Felipe Nunes, na produção Evelyn Lima e Renan Mesquita. Apresentação Carla Visani. Uma excelente tarde para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. CBN João Pessoa. Repórter CBN. Segunda-feira, 6 de maio de 2024. O Fundo Nacional de Segurança Pública vai liberar o uso dos recursos enviados ao Rio Grande do Sul. O Estado tem cerca de 80 milhões de reais dos repasses realizados entre 2019 e 2023. O montante poderá ser utilizado para enfrentar a situação de